A gente vai perguntar... Cada resposta errada tem que tirar uma peça de roupa. E os guris solteiros... Eu não falo nada. O que eles fazem no final de semana? Eu não falo nada. Tem um Já jogo entendi como é que o GG deu certo. Já entendi qual foi o rolê. Essa parte pode ir claro. Eu tô com esse mate comprido aqui. Estamos gravando então, Gabriel? Sabe, mas tu ia explicar como é que funciona? Então, eu vou explicar agora gravando já. Olha que incrível. Os de casa a gente vai fazendo assim. Até porque se der muita regra, a gente não vai cumprir mesmo. Não, então, beleza. vamos assim. Mas, cara, primeiro de tudo, Gui e Gil, muito obrigado. A gente vai tentar ser bem rápido. Nós estamos chegando a 100 conversas. Exatamente. E a gente tem aprendido cada vez mais, porque nenhum de nós é apresentador de nada, né? E a gente viu que a gente está falando bastante antes dos convidados. A gente se anima, se empolga. Se empolga na apresentação. Vai. Então, primeiro de tudo, agradecer agora só o tempo. Né? A gente sabe que largar a empresa, largar filho, largar família, largar tudo que estão fazendo para vir para cá e contar a história de vocês e como vocês chegaram até onde estão agora. E o nosso insight sempre foi esse, desde o começo. Né? É servir para alguém que está num momento que não deu legal ou está querendo fazer uma reviravolta, enfim. Tem muito a ver com o GG, né? Que também a gente se conectou muito com essa parte aí. Depois vem as notícias, né? Mas a ideia do podcast sempre foi essa. A gente... É aquele livro de 600 páginas que fica um parágrafo. É o podcast de 5 horas, que tem flow, que o cara fica com uma mensagem para isso que eu precisava. Então, a ideia de ouvir a história dos outros, aqui é a nossa ideia. Por várias vezes é uma consultoria. Inclusive, saibam que vocês estão sendo observados nesse momento. E avaliado. E avaliados. Como vocês fazem? Então, Se vier uma pergunta do como... Já sei. Então, Já como a sabe. gente tá chegando nas 100 conversas, cara, é muito legal. Realmente, assim, o poder de conexão, o nosso networking, a gente cria... Com vocês é mais fácil, porque a gente já se conhece, já é amigo, mas a gente aumenta muito nossa rede. Então, É transformador, né? É muito demais. Mas e que honra a gente poder estar aqui, porque eu tava olhando antes de a gente vir pra cá o podcast, e veio um monte de gente importante, um monte de gente inteligente, e agora eu e tu. Pra dar um equilíbrio. Precisavam, É que a régua tava muito alta. Eu disse, não, Que legal. Mas na verdade a gente fica muito feliz também, né, com esse convite de vir aqui contar um pouco da nossa história, porque a gente já admira vocês há bastante tempo, o trabalho que vocês fazem, a gente fica lá no nosso cantinho, quietinho, vendo vocês... Cantinho. Vendo vocês trabalhar, vendo o que vocês estão fazendo, vendo que vocês estão revolucionando esse mercado, assim como a gente está, de certa forma, tentando no nosso. Então a gente tem um fit muito parecido, então isso faz com que a gente venha para cá com o maior orgulho do mundo, tenha deixado lá as coisas que a gente deixou para trás lá, para poder vir aqui conversar com vocês, porque realmente é algo que a gente gosta de fazer, contar essa história também. E sobre o cara falar bastante, porque a gente fica feliz quando vem os amigos em casa, né? E a gente quer receber bem. E então, o fit é tão grande que se unimos de verdade, né? Unimos de O verdade. spoiler já começa essa hora, eu acho, não? A Paloma, ela tá demais, porque ela tá muito pra frente. Ontem, pontual. Ela conectada, ela tá Eu fui na indo. Rádio Mix ontem, eu falei, tá aí, pessoal, vamos lá. Sortear uns negócios aqui. Não, ao vambora. vivo, ela cheia de apresentadora, ela fala assim, não, olha só, o código é esse, o que tá acontecendo é isso, vamos lá. E cara, os caras estão largando já de sua... Que loucura. Ué, eles falaram, tu tem tantos minutos. Bah, olhei o relógio, vai acabar. Eu falei, tá louco? Meu pitch de venda é agora. Então olha pra tua câmera lá e já anuncia então, já. Pra não Vou segurar. anunciar. Então, nos próximos dias, pra quem estiver acompanhando nas redes, acho que já vai ter lançado ou não, a gente tá aí se unindo com o GG Concursos na Feijoada com Samba. Então, esse vai ser o nosso primeiro modelo que vai rodar dia 2/7 com o Rodriguinho, o Denis DJ de propósito. E a gente vai estar lá com umas ativações muito incríveis, vai ter show deles no palco. Então, vocês têm que estar lá pra ver e conferir. E esses Cara, caras... nossa, Pensando também. Eu acho que ela falou rápido, ela quis dizer show do Denis. É exatamente isso. Vai ter uma parte stand-up lá também. Bailarinas do Faustão. vai estar frio, pessoal. Vai estar frio. Vai ser demais. Quem disse que a educação precisa ser chato, né? Quem disse que precisa Exatamente. ser uma coisa engessada, quem disse que precisa estar dentro da caixa. Então a gente está aí para fazer algo que nunca foi feito, que é unir entretenimento e educação. Então os próximos capítulos são bem desafiadores. Cara, que demais isso, meu. Porque eu sempre falo, né? Eu demorei muito pra perder essa vergonha. Tô com 41, né, meu? Então,
né? Já passei por algumas coisas na vida, mas eu demorei muito tempo para dizer para as pessoas que eu não era formado. Eu meio que saía. Se vocês entrassem no assunto, os 3 formados, eu ia tomar um chimarrão, eu ia dar uma volta, eu ia não sei o quê, até que eu descobri livro e aí comecei a ler, não porque eu gostava de ler, para eu ter assunto, para eu conseguir sentar numa mesa, porque na minha cabeça os formados tinham um conhecimento muito superior e blá blá blá, do que eu não tinha. E é muito o que tu tá falando, cara. Eu sempre gostei muito de aprender, eu sou um cara extremamente curioso, né? Difícil até de focar em algumas coisas, porque eu tô sempre querendo aprender. Se eu pego um relógio novo, eu vou fuçar nele até descobrir os botãozinhos, por que vai. Se vai ter um livro diferente, eu vou fazer não sei o quê. Se tem um parafuso, uma mesa, cara, eu vou futricar ali até eu saber o que eu tô fazendo, pelo menos, né? Eu saber conversar. E é parte muito isso, meu, do ensino não ser chato, cara. É que assim, a nossa filosofia ela já vem desde o início, assim, a gente já é um curso diferente da nossa proposta pedagógica, é diferente por causa disso, assim. A gente tomou muita bufetada, assim, em outros lugares antes de montar o nosso lugar. A gente viu muita coisa errada, a gente viu coisas que a gente não tinha poder de mudar quando a gente trabalhava em outros lugares. Daqui a pouco a gente conta mais sobre a nossa história, mas a gente, quando surgiu como preparatório para o concurso, ninguém nos dava moral. Porque eles falaram, isso que eles estão fazendo não tem sustentabilidade a longo prazo. E a gente... Posso já tentar um pouquinho na história, claro, assim, mas a gente foi no início foi muito contestado. A ideia é essa, tá, Gil? É cada um de vocês contar a sua história antes do GG. Aí quando vocês se conhecem, e aí vem a história do GG, tá? Pra galera entender qual é... Porque teve decisão difícil aí, né, meu? De carreira pessoal, sim, filho e tal. Quer começar? Quer que eu comece? Aproveita que tu tá com mate. E esse mate é comprido, meu. Dá pra acreditar uma milonga. Um buchincho. Mas então, isso que a gente tava falando, né? De fugir um pouco do que é usual. A gente sempre tentou fazer isso na nossa metodologia de negócio e também na nossa vida, assim. E essa é um insight bem legal para quem tá... assistindo aí o podcast, ouvindo o podcast, não se enquadra muito em perfis usuais, assim, sabe? Tu não te enquadra no perfil ortodoxo de uma escola, tu não sabe por que tu não consegue ficar ali 3 horas assistindo uma aula, tu não sabe por que tu não consegue absorver o conteúdo depois de 1 hora e pouco. Então, essa é uma mensagem para muita gente, porque a gente também não se encaixava nesses padrões, sabe? Eu nunca imaginei que hoje a gente fosse viver o que a gente está vivendo ali. Sempre fui um aluno mediano ali e tal. Fiz a faculdade do jeito que dava, assim, com um aluno nota 7 na faculdade, assim. E sempre aos trancos e barrancos. Puta, trabalhei no McDonald's antes de ir pra faculdade, fui pro exército também. Então, comi o pão que o diabo amassou, assim, antes de ir pra faculdade. E aí consegui me formar. E logo que eu consegui me formar, eu consegui ter uma nota legal na prova da OAB. E aí eu tive uma nota legal na prova da OAB e um curso lá, que nem existe mais, me chamou para falar com os alunos sobre como é que eu tinha conseguido aquela nota na prova da OAB e tal. E aí eu conversei com os alunos e eles acharam que foi uma conversa legal. Tá, mas e quem sabe tu vem dar uma disciplina aqui? Eu falei, paga? Vocês vão pagar pra fazer? Pra fazer isso, dentro, sabe? Então, logo que eu me formei na faculdade, eu comecei a advogar, porque eu passei na prova da OAB e eu pensei, vou advogar, eu tô com os bolsos cheios de dinheiro, né? Quantos anos, Gil? 23. Pá. Aí, porque quando eu entrei, só fazendo um disclaimer, né? Quando eu entrei no Exército, eu entrei no CPUR, assim como o Vinhas. E para entrar no CPUR, tu precisava estar matriculado no Exército. Na faculdade. Tu precisava estar matriculado na faculdade. E era um requisito obrigatório. Então, eu queria muito o CPUR. Então, eu me matriculei na faculdade meio que por, tipo, eu preciso disso para isso, sabe? E aí, depois, acabou que eu continuei lá na faculdade. E aí, eu me formei cedo justamente porque eu tive que entrar cedo. Porque eu fui pro Exército. Mas tem bastante gente... Que tranca, né? Que fica uns 10 aninhos, ficam uns 11 aninhos. Então, assim, não tira o teu mérito. Porque sabe que muita gente que vem aqui, meu, aí tipo, pega, sei lá, alguém da área da saúde. Aí o cara assim, pô, aí do nada minha agenda tá cheia. Meu, o cara foi pra China, o cara estudou cultura chinesa, o cara ficou lá, o cara aprendeu mandarim, o cara não sei o quê, o cara voltou, o cara... cura a endometriose nas mulheres, faz a mulher ficar grávida, que com remédio. Aí, do nada, minha agenda tá cheia. Eu disse, não, cara. Tua agenda tá cheia. Não é falsa modéstia, assim. Deu trabalho. Eu fazia estágio em 2 lugares ao mesmo tempo, assim. E estágio como era antigamente. Não é estágio de hoje em dia, que é estágio que é tirando a vida do cara, sabe? Jovem, pra você que não sabe, estágio antigamente não tinha férias. Não tinha vale. 6 horas. O que era 6 horas? Sabe? Se eu falasse pro cara que eu trabalhava 6 horas, ele tá, meu. Tu tá louco? O estagiário realmente era um
Era um aspone, literalmente, no quartel tem muito isso, que é auxiliar pra tudo. Pra tudo. Busca, leva, carrega. O meu primeiro estágio... O cachorro do meu chefe fazia Meu primeiro estágio foi no Carrefour. Aí eu me lembro que a gente fazia um cursinho, assim, e depois ia pro estágio na prática. E aí no cursinho eles falavam, não, que vocês vão aprender muito lá sobre mercado, sobre técnica de vendas e tal. Aí a gente chegou lá no primeiro dia, daí a nossa supervisora, uma brabona, assim, daí eu falei, o que a gente vai aprender hoje e tal? Dela, aprender, tem um caminhão chegando, vamos lá descarregar. E Aprender a descarregar. Aprendemos a descarregar. Mas o meu estágio era tão raiz que quando eu ficava num estágio 6 horas e no outro 6 horas. Só que o dia não comportava isso, porque eu precisava ir pra faculdade da noite. Então eu passava todos os dias dando migué em um e um migué no outro. Nossa. Só que eles sabiam dos dois, eram dois lugares diferentes, eles sabiam, né? E aí um dos caras me fez uma proposta pra eu trabalhar Puxa um pouquinho pra ti. turno integral lá. Pra cima. Daí ele falou assim, vem pra cá, trabalhar só comigo, larga o outro E para de me enrolar. E para de me enrolar. Que, inclusive, quem fez essa proposta pra mim foi o Rafael Esteves, que foi o dono ele fundou a franquia da Botoclinic, depois agora ele mora em São Paulo, e agora ele tem uma outra franquia que é de laser lá, de depilação a laser e tal, não me lembro o nome agora. Ele abandonou a advocacia também. E aí o outro escritório que disse assim, cara, tu quer ir embora? Vai. Eu não tenho nem dinheiro pra te pagar esse fim do mês aqui, então faz o seguinte, era como se fosse esse estúdio aqui. Ele falou, tu não quer essa TV? Eu falei, eu quero, preciso de uma TV. Então pega essa TV de rescisão e tá tudo certo. E aí eu peguei a TV embaixo do braço, sou muito grato ao cara e tal. E aí, voltando, né, eu comecei a dar essas aulas em cursinho, pra preparatório pra OAB. E logo em seguida... Como é que tu tinha, Gil, vergonha, essas coisas, assim, porque tem muita gente que até... o que vocês dois fazem e o que a gente faz hoje em dia, cara, é traumatizante pra muitas pessoas. Não, sim. Então, Mas assim... Como é que foi o teu processo, assim, de começar essas aulas e tal? Então, vou chegar nisso, porque eu dei poucas aulas nesse curso pra OAB e logo em seguida um outro cara, que é o Edgar Abreu, que é nosso sócio hoje, ele tinha um curso chamado A Casa do Concurseiro. E aí ele disse, vem dar aula aqui com a gente. E mas ele te viu? Tu conhecia ele? Como é que foi? Porque o mercado de Porto Alegre era um mercado pequeno e ele já era meu amigo antes. E aí ele, tu tá dando aula lá? Ele, tô montando um curso, tu não quer vir? Eu falei, vou. Eu fui o segundo professor, eu e o professor de português entramos juntos. E aí ele tinha um sócio, que era um cara sincerão, assim, um cara meio sem filtro, assim. E aí na minha primeira aula eu fiz o material, montei a aula e tal, dei a aula. TJ Santa Catarina, nunca vou me esquecer dessa aula, né? Terminou a aula, o cara me chamou na sala dos professores. E ele chamou no SOI, professor. E aí ele falou, cara, eu não sei o que tá pior, a tua aula ou a tua apostila? Cara, aquilo ali pra mim foi um divisor de águas, assim, sabe? Porque era logo no início que eu tinha criado uma conta no Facebook, e aí eu postava que tava dando uma aula, daí vinha uma galera elogiar e tal, e ele, esses elogios aqui tu desconsidera tudo. Tá uma bosta da aula. E a apostila tá pior que a aula. Então, refaz tudo e tal. E aí foi um processo de desconstrução pra mim, porque tinha muita gente ali batendo palminha com falsos elogios e o cara fica meio pimpão com aquilo ali, sabe? E ele me deu, um choque de realidade, sabe? E aí eu comecei a melhorar efetivamente as minhas aulas e tal. Ao longo do tempo eu fiz alguns cursos até de oratória, dicção e etc. E aí eu comecei e aí depois vai entrar onde o Gui entra nessa história. Mas aí eu comecei em 2013, então, a dar aula na Casa do Concurseiro. E em seguida eu comecei a dar aula na faculdade onde eu me formei, que era na Uniriter. Então eu advogava, dava aula na Uniriter e dava aula na Casa do Concurseiro. E o meu irmão estudava na Uniriter também. E aí o meu irmão disse assim, tem um cara que é meu colega, que ele é oficial de justiça e ele tá louco pra dar aula também. E aí eu disse, eu tenho uma disciplina que eu dou, que é de processo de execução, que ninguém melhor pra falar sobre execução do que o cara que vive isso... Que pega as TV das pessoas. Que pega as TV das pessoas, o cara que vive isso no dia, sim. Beijo, mana. A minha irmã é oficial de justiça também, pessoal. E aí, ali por 2016, eu acho, o meu irmão falou do Gui, eu disse, tá, então manda ele vir aqui na aula. E aí eu convidei ele pra dar metade de uma aula comigo. Eu falei, quando eu for falar de execução, aí tu assume e fala como é que é o dia a dia e tal. E aí o Gui... Isso é 2013? 16. 16. Eu fiquei Gui, tu tinha 20 nada também, 25. Eu tenho 31, menos 7. É isso aí. Por aí. Deixa pra economista que depois essa contei. Antes do Gui começar, olha aí, ela tá bem demais. Cara, ela tá bem demais. não dá.
oficializar vocês como nossos convidados, né? Olha Então, aí, o nosso que presente categoria. tem que ser dado. Gente, eu tô com tanta roupa que eu não consigo enxergar. Eu tô tentando. Madurinha. Pra ti que não tá no Rio Grande do Sul, chegou o inverno aqui no Sul. Então, enquanto os guris abrem aí, olha aí. Não, eu tô, tipo, Não, empanturrada. eles vão quebrar os negócios antes. Não, Aí já a gente e esse é um não tem. problema que eu enfrento no meu dia a dia. Todas as cagadas A deles, gente todo mundo fala, eles. Que é? Eu te entendo, cara. Sabe que eu tive que tirar Olha, a o que água que é? de perto dela, porque senão ela pode virar água. E aí, quando ela derruba a água, eles são atrapalhados. Não, e eu digo mais. Personalizada. Olha aí. Personalizada. Que demais, hein? Olha aqui, acho que é pra aquela câmera ali, ali com o nomezinho e tudo. É outra Não, coisa. tá Pega, vendo? pega os caras. Demais, Demais, hein? demais, os caras vão fazer Nós publi. temos que nos segurar na cadeira, porque daqui a pouco eles nos tomam as cadeiras e não. Olha eu. Ô, meu, só pra completar Matheus essa aqui. história, né? E aí, Obrigado. Muito massa. e aí em 2016 o Gui começou junto comigo lá e logo em seguida o Edgar, que era um dos donos da Casa do Concurseiro, vendeu a Casa do Concurseiro. Mas aí esse capítulo da história eu conto depois. Aí o Gui entrou Amei, junto tem comigo. capítulos isso aqui, tu viu? É, porque até Amei, então amei. tá indo tudo bem. Porque a gente tá, Lindo, lindo, tá indo tudo tá? bem. Tô dando aula ali, tô advogando, tô dando aula na graduação. Até isso é tudo certo. Mas hoje eu. Porque a gente. Aliás, tu tá sentado na cadeira que o Morona sentou, né, Carol? É a tua responsa. Independente da tua opinião política, não esqueça nunca que é o vice-presidente do. Foi o vice-presidente do Brasil. Então a gente E atual senador, não é? Atual senador. Ah. Atual senador. Me perdi a linha. Tava falando da... Tá. É que pra ti. Tava tudo bem. É que a gente comunica aqui, veio o Mourão por isso. Porque o Mourão veio pra cá por óbvio que com quem que eles falam? Com um jovem, que é o nosso consumidor, e no nosso canal tem bastante, a maioria é mulher, Uhum. né? E ele tinha que se comunicar melhor com essas pessoas na campanha de senador. O que eu quero te dizer com isso é que as pessoas daqui a pouco... não, mas o Gil faz tantas coisas. Eu quero só que tu dê o lado, assim, tu lembre e nos conte. Não era essas mil maravilhas, né, velho? Não devia dormir, devia... Não, então, era... Porque assim, quem. Depois a gente vai chegar na fase que vocês estão, graças a Deus, muito bem. É assim, beleza, mas assim, olha o que esse cara fez, Vou sabe? chegar lá. E é o que eu mais discuto com o jovem, sabe? Porque tem esse papo de ser, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. É totalmente ao contrário, as pessoas não entendem que é totalmente ao contrário. Se tu vai Ser fazer o que tu livre é quer. exatamente É. tu fazer o que tem que ser feito. Exatamente. E quem isso. faz só o que quer é um mimado, né? Então, assim, e tu não vai chegar em nenhum momento de conforto, né? Tu nunca vai ver, quer dizer, do que eu conheço, de alguém que só fez o que quis. E deu certo. Do tipo assim, e vai dizer, Vinhas, mas tu não. A gente teve um sócio, eu e a Paloma. Não, não, o Léo. E que ele, não. que Entendi. ele nos Foi ensinou ele me ensinou uma coisa muito, porque eu sou, de novo, né? Ele deve ter hoje 31, também deve ter a tua idade. Novo, E ele. Bem novo. Bem novo. Bem novo, isso. Bem novo. Que nem a Tem outra Paloma. pessoa aqui, Isso. crise de E idade aí, aqui, tá tudo aí certo. ele falou Tamo em assim, casa. Vinhas, eu odeio o meu trabalho. Mas eu dou muito resultado no meu trabalho. Mas faz bem feito. E eu, todo dia, ele mora no Rio, todo dia de manhã, das 6 da manhã até meio-dia, ele fica na praia. Ele joga futebol, ele fica não sei o quê, e depois ele É o pega o Fett? horário... Esse cara é o Fett? Que já teve aqui. Já teve aqui. Anny, põe o link desse maravilhoso aqui. E ele fala assim, então ele me venceu nesse argumento, porque ele falou assim, cara, eu faço o que eu amo. Eu disse, cara, eu amava ser tenente, eu amava de tudo que eu fiz na real. Ser estagiário de advocacia não foi muito legal. mas eu trabalhei. Tipo assim, eu liderei os estagiários daquela época. Ele tinha 15, eu que estava coordenando aquela parada ali. Então, exatamente isso. Eu só consegui ter a minha liberdade de verdade depois que eu fiz tudo de chato. E como é importante a gente refletir sobre isso, porque às vezes a gente esquece com o passar do tempo a quantidade de perrengue que tu passava. Por exemplo, tinha uma época da minha vida que eu trabalhava o dia inteiro num trabalho que eu não gostava, mas era preciso, dava resultado, enfim. Aí saía do trabalho, ia pra faculdade, saía da faculdade, chegava em casa de noite e estudava madrugada pra concurso. Então era um tempo que eu dormia pouco, que eu não conseguia cuidar de mim, que eu não conseguia fazer nada a não ser isso, essa rotina, que era uma rotina estressante, assim. E às vezes a gente esquece disso, né? A gente esquece fácil, assim. Hoje a gente, às vezes, reclama dos nossos problemas, assim. Embora a gente esteja muito mais confortável, a gente reclama dos nossos problemas, a gente esquece de um passado recente, de todo esse perrengue que a gente teve, de toda essa dedicação que precisou pra Isso chegar de onde- esquecer dos perrengues, eu me lembrei e coisas que te confortam, né? Ontem, quando o Gui saiu do curso, ele, sei lá onde é que ele foi, e ele me mandou um WhatsApp, ele falou assim, tem um cara dormindo embaixo do viaduto ali, só com uma sacola em cima dele, e a gente tá com umas doações lá no curso, que a gente fez uma campanha do agasalho. Daí ele falou, pega um cobertor, alguma coisa e leva pro cara ali que ele tá embaixo do viaduto. Aí eu pensei, eu não vou conseguir parar ali perto. Então eu peguei um guri que tava ali, dando sopa ali pelo curso, eu falei, vem comigo que a gente tem uma missão ali. Aí eu peguei os cobertores, tem embaixo do braço e fui lá.
E aí ele foi no caminho reclamando, porque isso era tipo 9h30 da manhã. Aí ele foi reclamando, porque eu vim da Zona Sul de moto e meus dedos estavam congelando, mesmo de luva, não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E ele nem sabia onde é que a gente ia, né? Daí eu encostei e falei, vamos ali descer, porque daí eu consegui uma feição pra estacionar, vamos ali que eu vou levar esses cobertores pro cara que tá fudido ali. Baixo do Danilo ali. Sabe? Aí nós descemos ali, largamos as coisas pro cara, um senhorzinho uruguaio até, troquei uma ideia com ele, e aí nós entramos no carro. Eu vi esse cara estendendo roupa no sol esses dias. E aí nós entramos no carro, daí ele falou, tô arrependido de ter reclamado de ter vindo de moto. Eu falei, é só uma questão de perspectiva, né? Exatamente. Então ele falou, ainda bem que eu tenho minha moto pra vir trabalhar, não preciso... Pô, tá louco. Sim. Então, assim, é importante dar esse valor aí. Puta, eu fiz a minha faculdade inteira de motinho, caí indo pra faculdade de moto, eu resbalei no areião lá, caí. Enfim, a gente passa por muitas coisas, assim. E uma coisa que eu aprendi muito em curso de formação na Brigada, no Exército, é que a gente precisa, acima de tudo, aceitar o processo, sabe? Tu tem que aceitar que aquilo ali é uma fase que tá passando pela tua vida e tu não pode encarar aquilo ali como um empecilho para onde tu quer chegar. Muita gente quer ser servidor público, muita gente quer estar sentada aqui nessa mesa, mas muita gente não quer passar pelo que tem que passar. E quando faz de má vontade, faz achando que aquilo ali, o mundo tá sendo injusto com aquela pessoa, que ela é mais azarada do que o resto, porque por que eu tô aqui e ela tá lá se fudendo, sabe? Então, é importante aceitar o processo. Eu tô passando por isso porque eu tenho que passar por isso. Isso é um meio pra chegar onde eu vou chegar, sabe? Acabei de ler um livro, eu até postei esses dias pra quem gosta e tá pegando referência. Mindset é o nome do livro. E eu falo, né? Acabei de falar isso com o sócio do canto lá. Aliás, eu não cuido do canto aqui. Os livros tem uma parte que é no meio que fica muito chata. E o mindset é esse, o Outliers também, assim, que ele dá muito exemplo sobre a mesma coisa. Tipo, eu já entendi. Tipo assim, pula, né? Mas, cara, tem que... E as últimas 100 páginas ele dá uma lenha sobre conteúdo de verdade. E é muito sobre isso, que o livro é sobre mindset de crescimento e mindset fixo. Né? O mindset fixo é esse cara que, sou um coitado, eu trabalho, ninguém me enxerga, não sei o quê, vitimismo total. E o mindset de crescimento, apanhei aqui do que eu entendi. O que eu aprendi. E eu sempre falo que o podcast me ensinado muito sobre, cara, quase o quartel, cara, é meritocracia total. Eu, com todos os cuidados do mundo, assim, até sobre racismo é difícil. Porque no quartel não tem, irmão. Tá todo mundo camuflado. Por mais que o cara chegue no alojamento de frescura, e aí negão, e não sei o quê. Cara, eu fui mudando isso. E o podcast tem me ensinado que, realmente, as pessoas saem de lugares diferentes. Então, o teu arranque, e até a gente conversou com o Vini, beijo pro Vini da Besouro. Cara, um dia a gente vai se conectar, porque ele pega as pessoas na miséria. O que tu tem aí? Eu tenho uma tesoura e um espelho quebrado. Cara, em 5 dias ele vai fazer tu virar cabeleireiro. É 5 dias. Cara, só que daí ele começa na neuro lá, tipo assim, cara, o cara comeu mal quando era criança. O cara não tem a mesma capacidade que tu tem de arrancar, né? De estudar uma prova. E aí, cara, como tu vê que as coisas... Realmente, tu tem que... É muito difícil tu entender valorização e tal, não sei o quê. Mas, enfim, cara, eu vou me estendendo, mas pra gente chegar num momento de ajudar as pessoas, ajudar as pessoas, estar perto, sabe? Passar conhecimento, como vocês fizeram. Cara, olha só, né? Pra tu prestar atenção, hoje em dia, não sei se vocês vão falar ou não, mas a quantidade de funcionário que vocês têm, quantidade de pessoas que vocês impactam, né? A quantidade de tempo que vocês dedicam para... Assim, olha só, o cara tá ali nessa cidade, aí tu vai lá e tu vê a importância de daqui a pouco levar a tua equipe para levar um cara lá do... Sabe? Olha só como pode... A tua moto é muito legal, em vez de... A gente faz questão de fazer isso, assim, de que a nossa equipe principalmente tenha contato com os nossos alunos. A gente leva a nossa equipe sempre quando a gente faz aulões e eventos, porque... Não tem como o cara do atendimento dar um atendimento bom se ele não... Porque o nosso curso é online e hoje, basicamente, todas as empresas de atendimento, ou atendimento em si, ou é por telefone, ou é por WhatsApp, é pouca gente que tem o presencial ali, né? Se tu não sabe com quem tu tá falando, tu não sabe as dores que o cara tem. A gente foi almoçar no restaurante esses dias e aí tava almoçando a nossa gerente pedagógica lá, junto, e aí o garçom do restaurante falou assim: ô professor, posso te perguntar uma coisa? Daí eu, que legal, tu é nosso aluno, né? Aí ele falou, cara, eu trabalho aqui nesse restaurante aqui, que era na 24, né? Eu trabalho aqui nesse restaurante e eu saio daqui às 10 e eu chego em casa na Restinga à meia-noite e eu tenho uma filha pequena, então eu me programo para estudar da meia-noite a 1h30.
que é o horário que eu consigo ali. E faz uma semana que tem uma aula ali que está sendo postergada para frente, e essa aula não entrou no ar ainda. Eu queria saber quando é que vai ter essa previsão dessa aula aqui. Daí eu olhei pra Giana e falei, puta, tu vê a importância de cumprir os prazos, porque quando tu faz isso e tu troca o do dia 13 pelo dia 15 no EAD, tu só trocou um número ali. Só que o cara que tá na outra ponta, ele organizou a vida dele pra assistir aquela aula naquele dia. E aí, tipo, meio que parecia que foi combinado, assim, sabe? Foi um choque de realidade, assim. Então é importante ter isso, né? Mas só pra gente seguir uma linha de raciocínio, né? E aí, então, o Gui entrou junto na minha vida ali. Em 2016, a gente começou a dar aula juntos. A gente começou a dividir. Daí eu peguei a matéria de processo civil, a gente dividiu pela metade e cada um dava metade das aulas, né? E a gente foi assim até a gente sair da casa do concurseiro. Aí acho que tu pode falar mais da tua vida aí do que eu, né? Deixa eu fazer um disclaimer antes pra gente chegar no 2016, aí a gente segue essa linha junto. A gente teve uma história muito parecida, assim, eu e o Gil, antes de se conhecer. Acho que a gente já bateu muito em cima disso, que os dois estudaram em colégio público, a gente teve um ensino mediano, a gente começou a trabalhar muito cedo, eu também comecei a trabalhar, tinha 14 anos. Comecei como estagiário da Caixa, depois estagiário do Carrefour e tal. Perrengue pra caramba, aquela coisa que a gente tava falando antes, assim, de perrengue pra caramba. E, assim, zero vitimismo, mas foi uma realidade... Não, mas não é vitimismo, meu. É uma realidade. Exato, uma realidade total. Assim, a minha família é muito fodida de grana e tal, minha mãe professora, meu pai muito tempo desempregado e tal. E aí a gente... Mas a minha mãe, por ser professora, eu sempre falo isso, eu acho que ela me ensinou um negócio que a gente compactua muito, que a vida, ela se transforma através da educação. Isso é um dos lemas que hoje a gente leva, assim, que a educação, ela muda a vida, independentemente de onde tu esteja, a educação, ela vai mudar a tua vida. E aí a minha mãe se batia muito nisso na tecla desde o colégio, assim. E aí, quando eu fiz 17 anos, eu me formei com 16, no final, eu tava quase fazendo 17, me formei no colégio com 16. Aí, quando eu fiz 17 anos, eu me lembro que eu queria fazer um concurso da Transurb, que é a empresa de trens urbanos aqui de Porto Alegre. E aí a minha mãe não tinha dinheiro pra pagar o boleto da inscrição. Sei lá quanto é que era, sei lá, R$50, mas não tinha. Enfim, era final de mês e não tinha, ia fechar, e eu já tinha me inscrito. E aí ela, não tem, filho, não tem o que fazer, não tem. E aí minha avó, eu falei com a minha avó, a gente morava no mesmo pátio e tal, e a minha avó, ela, não, eu pago pra ti, meu neto, sei que, eu acredito que eu pago pra ti e tal. E aí aquilo me deu um negócio, tipo, cara, minha avó pagou pra mim, minha avó também fodida de grana, agora eu vou ter que passar nisso, sabe? Vou ter que passar e mudar de vida e tal. E aí estudei pra caramba, assim. E aí passei no concurso aos 17 anos, aí eu não podia assumir porque eu tinha 17, daí minha mãe teve que me emancipar, aí fui emancipado e assumi com 17 anos. E aí ali eu peguei um gosto por concurso público, uma coisa que eu senti que era uma mudança de vida, eu, sei lá, recebi R$300 no estágio, eu não sabia que emancipação valia para isso, por exemplo. Isso, valia. Tem alguns concursos específicos que não, mas esse valia. Aí entrei com 17, eu era chamado até de menor lá, era o de menor na época, né, de lá. E aí comecei a respirar esse mundo de concurso público, e aí tu começa a entrar naqueles ciclos de amizades que todo mundo fala sobre concurso público, e cada vez mais tu tá nessa vibe, tu vai entrando no meio, assim, né? E aí comecei a estudar para outros concursos, já concursado, aí passei no concurso do Banco do Brasil, assumi no Banco do Brasil quando eu tinha acho que uns 20 anos, 19, 20 anos, me encontrei um pouco ali, achava que era a carreira que eu ia seguir, assim, aquela coisa inicial de, vou ser bancário, quero virar superintendente do banco. Aí acabava... Tem esse plano de carreira que tem que entender que eu sou completamente ignorante nessa parte, né? Tem. Então, assim, eu não sei para quais concursos tem plano de carreira, porque o oficial de justiça, por exemplo, não tem, né? Tem uma agora mudou, tem um plano de carreira, assim, de promoção, de antiguidade e tal, mas não tem uma ascensão de cargos. Mas no concurso de banco, inicialmente eu entrei, e o banco, ele te dá muitas oportunidades, principalmente para quem entra, assim, dá muitas oportunidades. A gente, não querendo fazer um merchan, mas a gente tá com o curso da Caixa agora. Eu faço um merchan porque a gente pode ajudar alguém. É uma oportunidade gigantesca para quem só tem nível médio, uma remuneração alta. Putz, tu entra, a remuneração que tu entra com 5 mil de remuneração inicial, mas rapidinho tu acende a 10 mil, que é a remuneração do gerente ali, enfim. E aí eu entrei nessa gana, assim, de... Cara, eu gostei aqui da função do banco, eu vou me dedicar aqui, aí fui promovido muito rápido, em 1 ano e meio eu já tinha sido promovido, aí minha remuneração já era boa, trabalhava 6 horas ainda, mesmo sendo uma função gratificada e tal, daí vim pra Porto Alegre, mais perto, mas enfim, resumido, fiquei 5 anos no banco, fui muito feliz lá no banco. O que é uma função gratificada? Tu vira assistente de negócios, gerente de conta PF, gerente de agência, essas são as funções gratificadas, assim, né, que dobram, triplicam tua remuneração. Aí fiquei 5 anos no banco, fui muito feliz nesse tempo do banco, mas chegou uma época que eu comecei a fazer a faculdade de Direito,
Na verdade, eu fiz um pouquinho de ciência de computação, daí desisti, vi que não era nada a ver, ganhei uma bolsa de Direito, aí comecei a fazer a faculdade de Direito na Unihitter. Mas onde tu não eu queria conheci o fazer irmão ou foi, tipo, pela bolsa ou tu já pensava em fazer? Na verdade, assim, eu gostei muito, eu gostava muito da área de computação e tal, mas quando eu cheguei na faculdade, eu passei na URGS, daí quando eu cheguei na faculdade eu me desgostei, assim, porque não era nada que eu imaginava na parte de cálculo, na parte de estatística, eu era muito ruim nisso, assim. E aí me decepcionei e larguei. Aí, como eu já estava no concurso público e falava com o pessoal de concurso, eles falaram, vai sair um concurso para técnico do TJ. Era oficial escrevente do TJ. Aí eu comprei uma apostila gigante, comecei a estudar, comecei a gostar da matéria, assim, direito me fez, me abrir os olhos, assim. Eu falei, cara, eu gosto disso, é uma coisa que eu gosto. Daí fiz meio ano de cursinho pré-vestibular, e aí passei no Enem, ganhei uma bolsa, como eu tinha estudado no colégio público a vida inteira, ganhei uma bolsa 100% para estudar na Unihitter, que foi onde eu conheci o irmão do Gil. Aí, fazendo a faculdade, me encantei com a área do direito. Aí, nesse meio tempo, não consegui uma ascensão que eu queria no banco, e aí saiu o concurso para oficial de justiça. Aí, durante a faculdade, fiz uma amizade grande com o Jordano, que tu conhece, né? O irmão do Gil, com o Jordano, que é totalmente diferente do Gil, assim, é uma perspectiva totalmente diferente. A gente era muito amigo de futebol, de festa, enfim, a gente sempre foi muito amigo, assim. E aí, conheci ele. E aí, no meio da faculdade, surgiu o concurso para oficial de justiça. Daí eu fiz o concurso, acabei lá em 2014, foi o concurso. Daí eu acabei sendo nomeado. E em 2016, o Dano falou, eu estudei na casa dos concurseiros, que era onde o Gil dava aula, né? E aí ele falou, eu sou irmão do Gil, que dá aula lá e tal. Daí eu falei, mas eu sempre quis dar aula lá, que legal, eu estudei nesse curso. Tinha um professor que hoje é falecido, que é o André Vieira, que era fenômeno, assim, era um cara que era muito fora da curva. E eu, sou muito fã do André Vieira. Inclusive, quando eu passei, eu mandei mensagem pra ele, ele me respondeu e tal. E aí ele falou, meu irmão dá aula lá. Ele falou, quem é teu irmão? O Juliano. Falei, que legal. Que legal. Aqueles apostila merda lá. Aquele que tem aula meio ruim. Não, mas ele já tinha passado. Já era só meio ruim, não era ruim completo. Aí o Dano nos apresentou, a gente foi na praia, eu acho, né? A gente foi jogar um futebol na praia e tal, ele nos apresentou. Daí a gente começou a conversar, eu fui dar a primeira aula lá, que ele falou, foi em 2016, pro concurso de oficial de justiça. Que eu já era oficial de justiça, recente entrado, mas daí eu fui dar uma aula pro concurso de quem estava estudando para aquele próximo concurso, né? Olha, deixa eu pegar um gancho aqui, não para aí, mas assim... Que a importância, né? E eu defendo muito isso, né? Tem espaço para todo mundo. Porque o Gil poderia ver um concorrente ali, entendeu? Tipo assim, eu não vou abrir... Porque pra ti era importante também aquela grana lá. Claro. Sabe? Por que eu vou abrir espaço para alguém se eu dando aula aqui, eu já tomei a paulada, já melhorei. Então, e eu acredito muito nisso. De dar oportunidade para quem quer. Não, eu parei de gastar energia já com quem não quer. Eu aprendi isso a duras penas. Para mim, cara, como é que tu não tá vendo que tu vai ser um baita professor? E gastava energia ali. Cara, não, parei. Tá, tem que ajudar quem quer ser ajudado. Exatamente. E aí eu disse, cara, que bonito isso, Gil. Parabéns, assim, de coração mesmo, assim. Não estamos aqui para se puxar o saco, mas também tento ser o cara... Eu sou muito parecido com o cara esse que te deu o objetivo. Exatamente. E o quanto isso pode ficar de mensagem. Assim, cara, pra que ter uma fatia grande se tu pode ter um bolo enorme? Né? Então, se não fosse essa... E eu não vou nem dizer que foi uma oportunidade, mas se não fosse essa abertura que eu dei na minha aula lá pro Gui, hoje a gente não ia estar aqui. Exatamente. Eu não ia estar aqui com o GG, porque a gente não consegue mensurar. Tem um professor nosso de Direito Penal lá do curso, que é o professor Eduardo Brandão. Ele falou uma frase uma vez num podcast pra nós que foi muito importante, assim. Porque eu dava aula na Unihitter e eu falei pra ele, cara... E aqui eu só tô pulando um pouco da história, tá? Eu falei pra ele, cara, eu tô montando um curso com outro cara e a gente precisa de um professor de Direito Penal e tu vai ter que acreditar em nós. O projeto é esse e se tu quiser, esse é o projeto. E ele falou, eu vou. E hoje ele é um dos nossos principais professores lá e ele falou no pré-prova, né? Que a gente nunca sabe o dia que a grande oportunidade da tua vida tá batendo na tua porta. E aí é o que tu faz com essa oportunidade, sabe? Então ele podia simplesmente ter me dito assim, cara, te manca, sabe? Tem 500 cursos preparatórios para concurso, vai ser mais um. Então não vou dar aula ali, eu já tenho, ele era advogado e professor, hoje ele acho que tá só dando aula. E aí ele falou, esse dia foi um dia que mudou minha vida, um dia que tu me fez uma proposta na sala dos professores como quem não quer nada, e hoje a gente tá aqui numa parceria linda, assim, que ele dá aula para nós. Ele é nosso professor exclusivo, inclusive. Então, eu acho que é muito isso, assim. Esse dia que eu convidei o Gui para dar aula junto comigo lá, eu nem imaginava que era um dia que ia mudar a história da minha vida, sabe? E ele, quando aceitou, ele não esperava que fosse esse dia também.
Então, é muito importante saber avaliar as oportunidades e mesmo sem colocar depositar aquela esperança, assim, a minha vida vai depender disso, porque eu sou muito contra isso também, a gente briga muito com os nossos alunos, assim, se eu não passar nesse concurso, eu não sei o que vai ser da minha vida. Não, sabe, tu vai continuar dando o teu melhor todos os dias. Mas é isso, saber aproveitar as oportunidades, porque tem muita gente que diz, eu não tenho oportunidades. Será que tu não tem ou que tu não sabe enxergar? Sabe? Então... Eu, por exemplo, com a Paloma, eu sou bem tranquilo. Eu só falo, nem ponho pressão nela. Eu sempre falei assim, cara, minha aposentadoria depende de ti. Não, isso que... Ele falou sem pressão, eu ia dizer, mas vamos mentir agora? Meio-dia de quarta-feira? Ô, meu, e olha que louco, né? Eu me lembro que o que aconteceu? Eu tinha uma realidade de trabalhava todos os dias da semana, numa carga horária fixa, com uma rotina, e aí virei oficial de justiça. Oficial de justiça não tem carga horária, a gente é cobrado por mandados. Então eu consigo fazer os meus horários, trabalhar os meus dias da semana. Às vezes eu trabalhava só sábado, às vezes trabalhava, sabe? Conseguia fazer a minha rotina. E aí eu ficava com muito tempo ocioso durante a semana. E aí aquilo tava me enlouquecendo. O inquieto é Cara, inquieto e aquilo, é foda. era muito engraçado porque eu me sentia um inútil. Eu trabalhava, ok, tava tudo certo, com meus mandados zerados, só que eu tava me sentindo inútil porque eu tinha muito tempo livre. E aquilo foi o que me motivou a querer fazer algo diferente, a querer... Putz, eu preciso fazer outra coisa. Preciso fazer outra coisa junto, porque eu vou enlouquecer se eu ficar só trabalhando como oficial de justiça. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a pensar, o que eu vou fazer e tal. Cheguei a fazer Uber, eu tinha um carro, fiz Uber Black. Eu era oficial de justiça. Cara, olha o tamanho da loucura, porque eu não conseguia ficar sem fazer nada. Mas eu te entendo. E aí nisso eu falei, não, mas é uma coisa que eu gosto, sempre gostei muito de estudar, eu tava fazendo tinha começado a pós-graduação, eu falei, vou tentar me encaixar no mercado de dar aula. E talvez tenha alguém nos assistindo agora que tá fazendo Uber, né? Exato. Tá, não, mas eu digo que, eu era servidor público, tinha já a minha carreira, e mesmo assim fazia junto, por querer fazer algo junto, entende? E aí... Essa coisa de ser inquieto, assim. E aí, nisso de querer dar aula, que daí conhecia o Dano, e aí eu me lembro quando o Gil me convidou, ele falou, vai lá falar um pouco sobre execução e tudo mais, aí beleza. Eu lembro como se fosse hoje, um dos dias que marcou a minha vida, assim, né? Eu cheguei, e aí eu fiquei do lado de fora do lugar onde eu tinha estudado, onde eu admirava os professores, e eu fiquei passando um filme, assim, e eu tava de... Primeiro dia, né? Eu fui de terno, claro. sem gravata, mas fui de blazer. Doutor, né? E camisa. Doutor. E aí, uma hora, assim, daí eu acho que a Claudinha, sei lá, alguém chegou e falou assim, daqui a uns 5 minutos tu entra e tal, logo depois do intervalo. Eu, beleza. Ô, meu Deus, eu fui ver, eu tava suado, mas lavado de suor, assim, de nervosismo, sabe? Sim. Caralho, não vou poder tirar esse blazer por nada. Daí tá, beleza. Aí quando eu entrei na sala, turma cheia, assim, e aí aquela coisa, assim, de que putz, os caras queriam tirar toda a informação possível porque eles estavam estudando para aquilo que eu já era. Então, eu entrei, assim, aquela coisa de todo mundo te olhando, assim. E os primeiros 5 minutos, assim, eu me lembro que eu tava muito nervoso. Mas depois aconteceu uma virada de chave, não sei porquê, que eu me soltei de uma forma, talvez por uma conversa com alguém, assim, durante a aula, eu me soltei de uma forma que eu tirei blazer, depois vendo o vídeo, porque era gravado, né? E aí virou um bate-papo informal, e aí, sei lá, foi umas 2 horas de aula, conversa, que eu saí dali pensando, caralho, é isso que eu quero fazer, sabe? É isso que eu quero, é uma coisa que a gente diz que é uma cachaça, assim, né, da aula, é uma cachaça. Eu falei, puta, é isso que eu quero. Daí tá, saí dali, aí eu não consegui terminar a matéria, aí o Gil falou, vamos pegar uma outra data pra tu vir aqui de novo e tal. Aí foi uma segunda vez, aí na segunda vez também muito mais tranquilo, assim, muito mais, tipo, solto, assim, no sentido de nervosismo e tal. E aí eu saí dali, aí a Claudinha me chamou, daí ela falou, tu não quer dar umas aulas pra gente? Tem umas legislações aqui, que normalmente quando o professor entra, tu não pega uma matéria que a gente diz que é uma matéria filé, assim, sabe? Tu pega o que ninguém quer, o que ninguém dá, e fala, tu não quer dar isso aqui. É que nem garçom novo no rodízio. Vai passar o abacaxi, vai passar... Isso vai muito também do cara saber enfrentar as oportunidades, né? Quando o Edgar me convidou pra dar aula lá na casa do concurseiro, eu dava, nesses cursos pra OAB, eu dava processo civil, que é a matéria que eu gosto, assim, hoje em dia a gente divide processo civil. E ele falou, tem um professor de direito constitucional que ele vai sair do curso e precisa de alguém para dividir a matéria com o André Vieira. Tu dá direito constitucional? Eu falei, o quê? Opa! É comigo. Tu tá falando? Eu nasci no ano da Constituição, rapaz. Eu nasci em 88, como é que eu não vou dar direito constitucional? Só que, depois que eu aceitei o desafio, aí eu pensei, agora eu preciso dar melhor a aula de direito constitucional, sabe? Então é muito de saber encarar as oportunidades e quando elas vêm, tu aceitar, porque às vezes tu precisa estar pronto antes, tu precisa começar antes de estar pronto. A maioria das vezes, eu acho, né? Então a gente tem do carro ele andando. a gente tem pintado lá na nossa parede do curso, né? O feito é melhor que o perfeito. Então, assim, vamos lá, vou fazer e tal. E aí depois eu fui aprimorando a minha aula, mas às vezes a oportunidade ela não vem escrito que é uma oportunidade, tu precisa lapidar aquilo ali. Cara, deixa eu contar uma história então, assim, porque eu
em 2022 eu botei uma meta que eu queria palestrar, né, meu? Porque o cara, tenente do exército, fica dando aula o dia inteiro. Só que dá aula de guerra. É isso aí, tu dá aula o dia inteiro, só que é aula de guerra. E tu tem que te preparar. Meu, nós é amarrações. Cara, tu tem que aprender a dar o nó, que tu vai ensinar o soldado a se pendurar a 10 metros. Cara, se tu não der o nó certo, o cara vai cair lá de cima. Então, o cara vai tirar um por cima do outro. Então, assim, cara, tu tem que estar minimamente... E eu, botei isso pra mim e tal. E era um sonho que eu queria palestrar no Gramado Summit, né? E não tem o que fazer, tu tem que começar a falar pros outros que tu quer fazer isso. Ah, meu, não deu no palco não sei o quê, não deu. Tá, mas a gente encaixou o bar. Aí o canto foi fazer o bar lá, a Combo foi fazer a festa, e nós estamos lá. Meu, 48 horas. Não, bom, Tipo, coisas que o Diego faz. A gente tava montando o evento, montando as coisas lá, montando o bar, tava lá montando o Eu evento. estava virado, acho, quase. Eu estava virado de montar o bar. E aí chega o Rafa, beijo pro Rafa do Cher, que é até um dos nossos patrocinadores, e assim, meu, olha só, vai dar. E eu, vai dar o quê? A palestra. E eu tenho uma palestra pronta de liderança, né? Que eu uso tudo do quartel, tudo que eu usei e tal. E ele, meu, sei lá, quinta-feira, 10 da manhã. Eu disse, essa quinta, no caso, depois de amanhã. Isso aí. Terça, quinta. Quinta. E a palestra que eu quero é do podcast. Eu, o quê? Não tinha nada. Do E a gente podcast? Tu quer palestra sobre o podcast? O podcast esse aqui, que tem 1000 inscritos? Sim, eu quero. A minha plateia, meu palco é sobre não sei o quê. E eu quero... Não quero sobre liderança. Não me interessa. Eu quero saber por que ter um podcast. E aí, meu amigo... E aí foi exatamente o que tu falou. Tipo assim, eu poderia te dizer não. E eu pensei 1000 vezes... Eu saí dali... Não tô pronto. Ele fez o convite, eu saí, fiquei 40 minutos sozinho, sem falar com ninguém. Eu disse, meu... Será que eu vou passar uma vergonha? Meu, sei lá quantas cadeiras tinha. Não, e foi enlouquecedor. Então, assim, só pra resumir um pouco, pra mim. cara, foi essa palestra, e eu vou encaixar no teu papo também, foi essa palestra que nos levou a ser convidado a fazer a mesma palestra na ESPM de São Paulo. Que demais. Daqui a 2 semanas atrás. E eu mandei essa foto pra minha mãe ontem, que ontem a gente recebeu as fotos e tal. E a minha mãe sempre quis que eu me formasse em alguma coisa, né? Eu disse, tá, mãe, não me formei ainda, botei ainda pra ela, mas que eu acho que talvez um dia eu queira pegar esse título de algum jeito. Mas já estamos palestrando nas faculdades e tal, não sei o que, pô, na ESPM de São Paulo é foda pra caralho. Então pode falar palavrão também. Inclusive, a gente tem tecnólogo pra vender, né? Que tem a mesma validade que graduação. Olha o Vince. A gente pode 2 anos só. 2 aninhos, Faculdade Brasileira de Tributação. Aí, Diego. A gente tem isso aí pra conversar depois. Ninguém viu mexer a venda dessa. Não, tudo é um pitch de venda. Todo local é um pitch de venda. Então, cara, é isso aí, assim, conectando com as duas histórias, cara, tu tem que fazer. Não, e como é importante que tu fala da gente falar o que a gente quer, né? É. Eu lembro de que eu ficava ciscando também. Eu entrei aqui como financeira, eu falava pros guris, tá, mas assim, ó... Quando tiver... Se, Deus o livre. Mas se abrir um cargo, eu tô dentro. Se morrer a menina do marketing. Bah, tô ali, né? Não, Deus o livre. Vamos lá. Até o dia que eles falaram, aí, quer? Eu falei, tô pronta? Não, vambora. Isso a gente vai aprender. Fazendo a gente aprende. Então, mas vambora. É isso aí. Mas eu acho que os nossos maiores perrengues juntos ainda não começaram ainda nessa história, né? Porque aí a gente deu aula junto até 2019. Eu comecei a dar aula em vários lugares e a gente acabou se encontrando em alguns lugares e tal. Só que daí chegou um momento que tava pipocando. A gente dava aula em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias, em vários lugares. E isso acabava... Putz, era ruim. Assim, teve um momento que era ruim, tu nunca sabia onde tu tava e tal. E aí a gente começou a achar vários... Porque tudo é muito legal no começo, né? Exato. Sou um professor que viaja o estado. Só não sei o que. Quero dar aula em Caxias. Caralho, Caxias, vou até a Serra pra dar aula e vou ganhar uma grana. Beleza. Novo Hamburgo. Não, vou pegar trânsito aqui. Azar o trânsito. E aí tá, a gente começou assim. E aí, só que daí chegou um momento que também a gente começou a achar várias coisas. A gente sempre foi concurseiro, né? Além de dar aula, a gente era concurseiro. A gente tem uma história de ser concurseiro, de também gostar dessa área de estudar para concurso público. Então a gente via dos dois lados, assim, do lado do aluno, o que não dava certo, o que era ruim, que a gente não gostava como aluno, e também do lado do professor, o que a gente achava ruim, que o administrador do curso chegava e dizia para nós assim, o exemplo clássico, tu tem 5 aulas para dar essa matéria. Não, mas 5 aulas não dá, tu tem 5 aulas, é isso aí. A gente achava isso errado, a gente achava que pro aluno não fazia sentido, que o professor ele tinha que agilizar muito o conteúdo, ia ficar uma preparação superficial e tal. E aí a gente começou a ver, e eu e o Gil, muito amigo, assim, conversando sobre isso, a gente começou a ver que, tem várias falhas e Cara, várias... toda Hoje... Cara, tem uma história muito boa, mas depois te conta. Olha, já foi, tá? A gente passou uma vergonha. Eu ouvi esse podcast. Que vergonha. E aí, só pra resumir, a gente achou várias brechas, assim, de coisas que a gente podia melhorar em vários cursos que a gente conhecia. Não que a gente dava aulas juntos, que a gente conhecia. Não, eu vou explicar melhor isso. E aí
E aí não, é só presencial, era só presencial. Isso. É isso. E aí a gente achou várias brechas, uma hora a gente chegou e falou assim, olha só, vamos parar de dar aula em todos os lugares, nesses lugares presenciais, vamos parar de dar aula em todos os lugares, e vamos ajustar tudo isso que a gente acha ruim, vamos tirar o que é ruim, e vamos implementar o que é bom, e vamos montar do nosso jeito. E vamos botar a cara a tapa e vamos montar do nosso jeito. E aí que começou a nascer o GG. E assim, eu tinha esse contrato de exclusividade com a Casa do Concurseiro, eu não podia dar aula em outros cursos online. Mas nos cursos presenciais eu podia. Então eu dava aula no curso chamado Cursão, em Caxias do Sul, que é um curso sensacional lá, professor Renan. Dei aula num curso em Novo Hamburgo. E a gente ia dando aula em vários lugares presenciais. Só que isso é cansativo. Uma história muito legal do seu Renan, recente agora, né? Uma história recente. Bem legal. Eu só abri um parênteses, desculpa te interromper, mas é uma história muito Ele é legal. o curso preparatório para concurso mais antigo do estado. Gigante. E só presencial. Só presencial. E aí ele nos chamou pra dar aula, se chamou o primeiro dia e tal, depois chamou pra dar aula, a gente deu umas aulas lá. E, cara, eram umas aulas que a gente recém tava sendo conhecido na Casa do Concurseiro e tal. A gente não era, entre aspas, o professor mais famoso, assim, e tal, né? E aí, beleza. Daí a gente deu algumas aulas lá e acabou não dando mais. E aí passou um tempo, agora esse ano, ele ligou e aí ele ligou... Tinha alguns anos, porque isso, a gente foi dar aula lá, era tipo 2017, por aí. Por aí, né? Então faz 6 anos. Daí ele ligou dizendo assim, falou com o Gil e tá falando assim, o pessoal daqui não acredita que vocês já deram aula pra nós, e aqui eu tô passando por mentiroso e Era tal. nós dois mais o Edgar, né? Mas Luiz e o Edgar, ninguém acredita que vocês já deram aula, que o pessoal do GG deu aula aqui, não sei o quê. Vocês não podem vir aqui pelo menos pra falar com eles e tal. Oh. E aí a gente foi lá. assim, sabe? Muito legal. Que Isso, legal. cara, que legal. isso, cara, e é por isso que a gente também, várias vezes, a gente... Até conversando com a Paloma ontem de noite lá, que tá... A gente tá com muita coisa, né? A gente tá fazendo muita coisa. Tanto que eu falei pra vocês, a gente vai sair daqui, vai programado pra uma reunião e tal. E eu disse, preciso de ajuda no podcast. Preciso que tu cole mais em mim, porque... cara, brincando, né? Mas assim, é a erva do chimarrão, cara, isso aqui não aparece. Isso aqui não aparece aqui. Então, tipo assim, a Paloma pede as canecas, eu comprava com gás, a erva mate, eu lembrei que as gurias não tomam chimarrão aqui, então eu tinha que passar o chimarrão, porque... Sabe? Então, é um detalhe. O cara que nós gravamos semana passada, eu tô há 1 ano e 2 meses, semanalmente, na agenda dele. Então, vamos lá, sabe? Porque realmente, cara, isso aí vai te tomando, né? E tu deixar de fazer é mais fácil, às vezes. Óbvio, né? Isso é muito bom, né? Tu deixar de fazer é muito mais fácil, né? Claro. Porque o pessimista é um acomodado, né? Porque é muito fácil de ser pessimista. Vamos fazer podcast, não vai dar certo. Pronto, acabou. Agora o otimista tem que ficar se fudendo, né? Porque eu acho que isso vai dar aí. certo, Não. eu acho que vai dar certo. O otimista, ele se pode Mas inacreditável. falando em sonho de Gramado, a partir do dia 18, nós também estaremos em Gramado, né? No Jornal Internacional de Direito de Gramado, pela primeira vez. Ai, que onde legal. a gente não tinha grana nem pra comprar ingresso pra ir lá agora pra nos ouvir. Mas voltando a essa história aí ainda. 18 de Agora? junho? Aham. 22. E aí, agora voltando essa... Não, pode tomar porque eu tô no Red Bull agora. Não, eu não tomo. Quer dizer, E eu aí- tomo, mas não tô no momento que eu tomo. Mas olha só que legal, né? Aí a gente... Se quiser um café depois, purinho também, Tá, tudo certo. chimarrão, Red Não, Bull. eu fiquei um pouco... Claro. Meu, Pede, ô, Gabi, pede Quer pra começar? um café, por favor. Não, olha... segue gravando, não? Então... Claro. Pausa. Não para nunca, rapaz. Não, mas daí o que aconteceu? A gente grava até Aí o em que não deveria. 2019, e olha como é importante o cara ter... A gente vai dar um corte legal. Olha a importância de ter funcionários bem treinados, tá? De ter uma equipe boa de treinamento. E aí, em 2019, a gente continuou trabalhando nesse curso que a gente estava. E o Edgar, esse cara que me convidou para dar aula lá, ele tinha vendido essa empresa em 2016 para um grupo de educação lá de São Paulo. E aí, de 2016 até 2019, até dezembro de 2019, ele não fez nada, porque ele tinha um não compete com essa empresa até 2019. Pra E quem aí- não... Eu gosto de traduzir tudo, tá? Pra galera... Pra quem tá vendo, essa regra é o seguinte. Por exemplo, se eu vendo a Combo Agência, se uma empresa maior me compra, normalmente ela cobra dos sócios que tu não abra nenhum negócio durante tanto tempo Não concorra. no mesmo setor. Isso, não concorre. E aí, então, ele fez ali um período sabático ali. Ele não concorreu até dezembro de 2019. E aí, no ano de 2019, foi um ano bem difícil nessa empresa que a gente trabalhava, porque tava uma administração difícil de lidar. Então, o que a gente fez? Vamos fazer o seguinte, vamos nos unir, eu e tu, e eu não tenho limitação de dar aula presencial, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a dar aulas no interior só da nossa matéria. Então vai eu e tu para Pelotas, de manhã Direito Civil, de tarde Processo Civil, porque estava na iminência de sair um concurso que essas duas matérias eram as mais importantes. E aí- E aí nós pensamos, tá, a gente precisa dar um nome para isso, que a gente precisa criar um Instagram para divulgar isso e tal. Então, Juliano e Guilherme
GG. Pegamos ali e GG concurso. Foi mesmo, o Vinhas Cat foi a mesma coisa. Cara, e agora vai ser o quê? Vai ser o quê? Cara, vai Vinhas E na verdade nem era GG concurso, era só GG porque a gente nem tinha preparatório para concurso, porque a gente não era ninguém, né? E aí a gente ia pro interior e dava aula só os dois, um de manhã, um de tarde, ou às vezes a gente intercalava. E a gente fez isso 2019 inteiro. E no início, o objetivo era fazer uma grana, porque a gente estava com salários atrasados lá onde a gente trabalhava e tal. E eu não posso dar mais detalhes sobre isso porque tá rolando um processo entre nós e eles lá. E aí... E aí, em 2019, no fim de 2019, eu tava com 6 meses de salário atrasado e, puta, ali, vestindo a camiseta, dando aula e tal. E aí, pediram, quando é que tu vai agendar tais aulas aqui? E aí, eu falei, primeiro a gente precisa sentar pra ver como é que tá esse negócio dos atrasados e tal. E aí, uma funcionária da empresa, ela falou assim, tu tem a opção de não dar mais aula aqui, se tu não quiser. Meu, desde 2013, eu tava lá desde que abriu o negócio, sabe? E aí, eu falei, então, é isso que eu vou fazer. E aí, foi isso que eu fiz. Exatamente, tu me deu uma baita de uma ideia. E exatamente foi isso. Era exatamente o que eu queria fazer, inclusive. Mas que bom que tu propôs. É isso! E foi exatamente isso que eu fiz. Aí, em dezembro de 2019, ali, a gente já tinha percorrido o estado inteiro, trocentas vezes, com os nossos eventos, porque era muito cansativo. O início de 2019 ia só nós dois, e a gente dizia assim, esse final de semana nós vamos estar em Pelotas. Aí a gente ia para Pelotas, alugava um salão, metade da aula para cada um, cobrava 50 pila o ingresso e lotava sempre, com um mês de antecedência estava lotado. Do meio de 2019 para frente, essa empresa que a gente tudo trabalhava... Tudo no Instagram, Gil. Tudo, tipo assim, no peito e na raça, vocês convidando, fazendo... sem nada, a gente não tinha nada de marketing, nada, né? Não, e aí, do meio de 2019 para frente, essa empresa viu que era um bom negócio, esses aulões presenciais, ela começou a investir nos nossos aulões presenciais. Então, elas bancavam, por exemplo, material, bancava brindes. Então, tipo, a gente cansou, a gente foi nas grandes cidades do interior, a gente foi em todas, assim, foi um ano inteiro viajando todo final de semana. Mais de uma vez, até algumas, né? Santa Maria mais de uma vez, Pelotas mais de uma vez, a gente foi a Passo Fundo, a gente foi a Uruguaiana. Tudo. Imagina, eu dei aula sexta-feira até às 10 da noite. Uruguaiana é gostoso. Meu, sexta-feira a gente deu aula até às 10 da noite. Uruguaiorque. Sexta-feira aula até às 10 da noite, entramos no carro, fomos a Uruguaiana, chegamos em Uruguaiana no outro dia, 7 da manhã, paramos numa padaria, comemos um negócio na padaria e aula o dia inteiro. Os dois dirigindo meio a meio. E aula o dia inteiro em Uruguaiana. Então, isso foi fazendo com que a gente tivesse uma grande penetração em todo o estado, assim. Todo mundo nos conhecia no interior do estado. E aí, em 2019, ela falou, se tu quiser, tu sai. E aí eu falei pro Gil, vamos fazer o seguinte, vamos parar de dar aula em tudo que é lugar, e aí tu gera aquele gatilho da escassez nos alunos, e vamos montar um curso nosso, na cara e na coragem, assim. Nós dois e mais um outro sócio, na verdade não era sócio, era um amigo nosso que era de português, e vamos montar um curso nosso. E aí a gente, mas aonde? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer e tal, né? E aí a gente alugou uma sala no centro, enquanto um dava aula, o outro filmava. Aí depois a gente editava junto, fazia as artes ali no Canva, colocava nas redes sociais e a gente vendia de um jeito... Arcaico pra caralho. Sabe o que a gente fazia? A gente pegava a aula, colocava no Google Drive e te disponibilizava aquele link do Google Drive. Se tu quisesse encaminhar pra ela e ela não pagar nada por aquilo ali, tá tudo certo. Mas sabe que isso aí eu vi, até o Flow, né? A gente consome muito podcast, que o Flow, antigamente, se tu pegasse o episódio, tem muita gente que faz isso, né? E replicasse no teu canal, ele ia lá e te bloqueava. Depois eles entenderam que não, cara. Deixa replicar, cara. Tu quer replicar, é propaganda pra mim. E é a melhor propaganda que tem, né? De botar, não tô gastando R$1. Exato. E cada canal que tá replicando meu conteúdo. Mas a gente preferia vender, né? Porque nessa época a gente preferia vender. Com certeza. Então, quer mais? Aí a gente começou assim, tipo, ferrado ali. E foi bem na época que o Edgar tinha acabado no compete dele. E aí ele montou um curso de certificação bancária, tá? E aí ele tá lá com o curso dele de certificação bancária e a gente tá aqui com o nosso curso, cada um no seu lado, assim. A gente é amigos, porque, enfim, a gente foi amigo a vida inteira e tal. E aí eu e o Gui começamos a engatinhar, assim. E aí foi no fim de 2019 que isso aí tudo aconteceu, a gente juntou toda a grana que a gente tinha, pegamos uma sala, decoramos uma sala top lá no centro, ficou sensacional, quebramos parede, fizemos o diabo, compramos cadeira pra tudo, mandamos... 2019? Fim de 2019, compramos cadeira, mandamos assim. Fazer isso aqui pra quem não tá vendo, isso aqui é caro pra caralho, isso aqui, ó. Botamos isso aqui em todas as cadeiras, fizemos uma sala presencial. Beijo, Cadeiroide. Beijo, Cadeiroide. Fizemos uma sala presencial top, um troço
lindo. Cara, isso é Primeira inacreditável, aula, né? a primeira Inacreditável. primeira aula em fevereiro de 2020, curso preparatório para o Banco do Isso é Brasil. Cara, é que quem acompanha o podcast, meu, Vai entender. das 100 conversas, 95 são exatamente 2019. Investe, compra, faça. Meu, Era o ano da 2020 vida vai ser das um pessoas. Não, nós demos tudo que a gente tinha. E não é modo de dizer. Tudo que É a gente tinha literalmente, mesmo. né? E aí montamos uma sala, gastamos uma fortuna na sala, decoração, tudo, quadro branco, luz, diabo de asa, tudo. E tinha uma câmera no fundo que filmava aquela aula, porque a gente tinha o presencial, que era o nosso foco, e a gente ia disponibilizar aquelas aulas para os alunos do presencial poder assistir EAD, porque às vezes o cara não pode ir na aula e tal, o cara pode assistir, mas a gente não tinha nem plataforma. Então a gente ia disponibilizar num troço meio arcaico, né? Uma semana de aula. As aulas começaram no final de fevereiro, a pandemia estourou no comecinho de março. 14 de março. É. Uma semana A gente de sabe a aula. data de Ô, certinho. meu, Ô, meu, eu E lembro até aí? hoje do vídeo de eu anunciando que a gente... pessoal, a gente vai ter que parar. Vai, um fazer olhando o que pro vai outro com- acontecer, porque Não, mas daqui a... ninguém entendia o que estava acontecendo, sabe? Então, ó, a gente vai todo mundo pra cá. Que momento, né? a gente tinha na época acho que uns 5 funcionários, 4, 5 E a gente tinha os funcionários. 3 turnos fechados, né? A gente tinha manhã, guarda de Canoas, tarde, oficial de justiça. Não, noite, oficial de justiça e tarde, Banco do Brasil. Então, 3 turmas lotadas nos 3... E a gente com 50 cadeiras ali, uma câmera, As cadeiras fera. as cadeiras, tudo cadeira bonita, né? E aí nós, e agora, né? Na verdade era eu, tu, a Giane e o Betinho, né? Uhum. Que estão com a gente até hoje. E aí nós, ferrou, né? O que a gente vai fazer? Pô, apostamos tudo nisso aqui, né? E aí a gente fez uma parceria com outro cara, com o Andrezinho lá, que ele nos disponibilizou a plataforma de aulas online deles. Obviamente a gente pagou, né? E aí a gente tinha um lugar, um depósito de aulas onde os alunos conseguiam assistir aquilo ali, mas a O gente... ambiente do aluno, assim, um pouco mais... era Um mais, ambiente era do mais aluno. bonitinho do que o nosso, assim. Mais bonitinho que o Google Drive. Mais bonitinho que o Que o nosso. Nosso. Justiça seja feita era bem boa a plataforma. Ela não tinha as ferramentas que a gente tem hoje, porque hoje a gente tem uma plataforma própria, mas era ok. E aí nós, vamos lá, né? Vamos gravar essas aulas e a gente vai ter que entrar no mercado EAD, assim, Ô, meu, e dar aula pro nada. e dar aula pro nada. Monólogo, né? E o Difícil, pior né? de tudo é tu divulgar o teu curso, porque a gente tinha começado ali, então tu não tem o histórico de aprovação. E aí tu vai dar aula 2020 inteiro, vendendo o curso 2020 inteiro, dizendo assim, a gente é bom, mas a gente não tem histórico de aprovação, porque não teve nenhum concurso em 2020. Não, mas 2021 vai acabar a pandemia, a gente vai ter histórico de aprovação. E aí a gente foi vendendo bastante curso e tal, mas a gente não conseguia se afirmar no mercado, porque Não todo tinha mundo prova dizia, social. isso é Não guri. tinha prova pra gente Sim. conseguisse aprovar os alunos e aí ter um E resultado. ter uma prova Sim, são esses social. guris, ali, né? eles dão aula num Nossa. formato diferente, Porque eles dão até aula então sem tênis. você não baita professores. Exatamente. Mas quando entra o peso da empresa por trás, tá? Exato, mas cadê quem os- é o CNPJ ali, sabe? Então- Acho que a gente conseguiu se manter e fazer diferente. O primeiro aulão que a gente fez em Porto Alegre ali foi muito engraçado, porque a gente achava que não ia dar ninguém e tal, e era lugar pra 300 pessoas quase, né? E aí, cara, no Que primeiro... inclusive, né, quem nos disponibilizou o espaço foi o professor Andrezan, né? Professor Andrezan. Que foi um cara responsável também por a gente ter começado. Hoje ele tem o curso dele, ele é um querido, assim, a gente é, entre aspas, concorrente, mas, puta, Mas, máximo meu, respeito ao cara. sabia que isso aqui nasceu de 4 concorrentes, né? É. Eu, Boca, o Pedro, cada um tinha um sábado. E a gente almoçava toda quarta-feira junto. Porque a gente sabia que era concorrente, mas, cara, a gente era amigo. Sim. Tá aí, meu, a banda funcionou, o fotógrafo foi bom, o DJ funcionou, o promotor não sei o quê. Meu, quarta-feira era resenha entre nós e aí foi surgiu a feijoada. Ele disponibilizou esse espaço pra nós lá pra gente fazer isso. E aí, nesse primeiro aulão, a gente abriu, assim, inscrições e tal, aquela coisa assim, eu e o Gil divulgando e tal no Instagram, e aí, sei lá, uma semana lotou. E lotou a gente não conseguia botar mais gente, porque não tinha mais espaço, não botar mais gente, a gente falou, caralho, cara, Eita. primeiro aulão, isso acho que vai dar certo. E aí a gente começou, porque a gente tinha uma pegada muito diferente, assim, a gente sempre fala que a gente nunca dá aula de terno e gravata, a gente é uma coisa despojada total, assim, de informal e tentar ficar próximo do aluno, sabe? Então, que nem o Gil falou, putz, sem tênis, já tomamos ceva na aula, que o aluno veio, eu trouxe uma ceva pra ti, não sei o que, vou tomar aqui durante a aula, sabe? Então, uma coisa assim de a gente não ligava muito pra forma, mas sim pro jeito que tu te sentisse bem, Uhum. que tu não achasse uma coisa monótona, Então, as nossas aulas sempre foram assim. E aí que a gente começou a mudar um pouco o mercado, assim, né? A gente era o único curso que fazia dessa forma, diferente de todo mundo, de, cantar na aula, de fazer o cara querer estar ali. E aí o conteúdo vinha de brinde, assim, sabe? Ele chegava pra ter conteúdo, mas ele ficava à vontade, ele ria, ele... Era uma ele se experiência, emocionava, né? E aí depois Exato. dessa experiência, ele tava com conteúdo muito bem pensado, Uhum. e aí depois ele aplicava isso na Isso prova. só foi possível porque a gente estava no lugar do cara durante muito tempo, né? Por exemplo, aula de 3 horas. Quem é que assiste uma aula de 3 horas? A primeira coisa que a gente fez no nosso curso foi
cortar. A aula tem que ter 1h30. É o tempo que o cara dura e em blocos de 20 a 30 minutos. Porque mais que isso, tu perdeu o aluno. Uhum. Então, o professor diz, eu preciso de 6 horas para fazer isso aqui. Beleza, faz 6 aulas de 1 hora, sabe? Não faz 2 de 3 horas, porque é cansativo para todo mundo. O professor baixa a energia dele depois de 1h30 de aula, o aluno baixa, é ruim para todo mundo. Só que é um método convencional que 99% dos cursos usam, sabe? Então, a gente vai fazer diferente. Daí, a gente já começou fazendo isso diferente. A gente já começou disponibilizando as apostilas de um jeito diferente. A gente começou a usar animação nas apostilas. Então, a gente fugia completamente daquele mercado tradicional e a gente tomou martelada por tudo que foi jeito. Aí, 2021... A gente mais ouvia que aquele curso lá não é sério. Não é sério, Isso foi o que a gente mais ouviu. Mas a gente fazia live tomando uma ceva e tal, porque a gente tava descontraído. Mas, meu, é o jeito que, que os grandes têm é tirar teu tirar tua... Isso. Meu, não vai lá, não vai lá porque você é fria. Você é uma gurizada que tá... E aí, 2021, saíram vários concursos e a gente conseguiu resultados, assim, que... Puta, nos enchem de orgulho, assim, resultados históricos, assim. Por exemplo, teve o concurso da SUSEP, que a gente aprovou centenas de alunos, mas 7 dos 10 primeiros eram nossos alunos. Caramba. Tu tem noção? 7 dos 10 primeiros. 50 mil inscritos. Acabou. Assim, tá, Aí, isso aqui. aí a gente Põe fez... no quadro e... A gente fez o concurso do Ministério Público. Primeiro, segundo, terceiro colocado do Ministério Público, nossos alunos. Daí, não basta tu aprovar o cara e dizer que o primeiro aluno que o primeiro candidato é teu aluno. Aí a gente trazia eles no curso e eles davam o depoimento deles. Eles davam o depoimento deles. Eles são atrapalhados. O GG é foda. Eles são atrapalhados. O GG é foda. É Tá molhando só ele. Nem precisa de pano por mim. Essa é a minha vida. A sociedade, Essa é a minha vida. ela é tóxica em todos os ambientes. Me tranquiliza Vocês tanto. conhecem a deputada federal hoje, Anne Ortiz? Aham. Cara, ela é isso aí. Ela veio, ela deu tapa em tudo. É, mas ele não é deputado, ele não pode ser isso. Ele não é ninguém, entendeu? Mas eu votei. Ai, eu me identifico muito. Nossa, eu tive que comprar um jogo de copos novos pra combo. Quando eu ainda tava trabalhando aqui no início, que sério, eu quebrei todos e aí o Vias olhar pra mim. Não, tu vai comprar. Daí tu vai parar de quebrar. Não parei até hoje. Mas eu não quebrei ainda, só pra testar. Mas, Eu não vou comprar um jogo novo. Voltando ao que eu tava falando, e aí a gente conseguiu umas aprovações massa, assim. E aí todo mundo, tá, mas só um pouquinho. O que eles estão fazendo parece que é de verdade, parece que é um troço sério. E aí a gente aprovou muita gente. Primeiro colocado no concurso de polícia militar, aprovou um monte de gente. Teve um do Banrisul agora que foi fortinho também, né? A gente fez a maior pré-prova da história de concurso No Araújo Viana. no Araújo Viana. Eu não traria mais copo pra cá, não. Não, eu é. Não, o Juliano tá difícil. Já peguei. É que eu acho que esse aí não vai dar conta. Não, mas eu acho que vai Sem minimizar. querer julgar. Vai minimizar. Se não bater na parte elétrica aqui, já estamos grande. Aí evitamos incêndio hoje, né? Ô, meu, e aí, Mas em esse é um bom outubro, corte. em outubro de 2021, a gente conversou com o Edgar, que tinha uma empresa de certificação, que chama Cursos Edgar Abreu, que é um curso de certificação bancária e tal. E aí, nós resolvemos unir as empresas e a gente montou, e inclusive isso acho que nem tu sabe, talvez, a gente resolveu juntar as empresas. Eu sei muito pouco, meu, da história. O que é isso? E a gente montou... Tá, deixa ele. No momento dele. Olha, tomou uma caneca vazia. Não, eu tomei o restinho de energia e botei o copo, a sujeira lá dentro. E aí, em 2021, a gente uniu as duas empresas, fizemos um MOU das duas empresas e, enfim, unimos... Como é que foi isso? Vocês usaram alguma empresa de fora para Sim, equilibrar a gente contratou uma um consultoria. advisor. Valuation e tal. Para saber o valor do curso. Mas assim, a gente recebeu uma proposta em agosto de 2021 de vender o GG. E aí a gente recebeu a proposta, tipo, numa segunda-feira ou terça-feira de vender o GG por um valor que, puta, era muita grana. Mais do que a gente imaginou ganhar durante muito tempo, assim. E aí eu olhei pro Gui, ele olhou pra mim e tá, vamos fazer? Era, tipo, muita grana. E aí, vamos fazer e tal. E aí, nesse dia, eu fui pra praia, no meio da semana, fui lá pra Praia da Gamboa. E aí, pra pensar naquilo ali, né? Porque a gente já vinha apostando nesse troço há bastante tempo. A gente já tinha 15 funcionários no mês de 2021, porque quando a gente começou a investir no EAD, cresceu muito. Depois a gente pode falar de números, mas cresceu muito. E a gente já tinha 15 funcionários, e o curso estava crescendo muito grande, e aí a gente surgiu essa proposta de venda. E a gente ia sair completamente da gestão, Era um grupo de ensino. a gente ia sair completamente da gestão. E aí... Inclusive, os nossos funcionários talvez não fossem admitidos e tal. Então, a gente ia Tem um sair babeiro junto? Tem um
Putz. Não, obrigada. Não entendi. E aí, inicialmente, a gente aceitou Ele já a derrubou proposta. ali, tá? Não, eu vou segurar assim, ó. É que já derrubou tá, já. só do café. Não, só E aí, pra- inicialmente, a gente aceitou essa ideia de vender aquilo ali, de vender o sonho, né? Porque a gente tava vendendo aquilo ali que era o nosso sonho, a gente aceitou a proposta e tal, daí eu fui pra praia. Só que a gente aceitou, a gente foi conversar, a gente saiu pra jantar, né? Daí a gente foi conversar e a gente, feliz pelo, putz, a gente criou uma empresa e vai vender por muita grana, é uma coisa que deu certo. Só que no fundo, assim, os dois estavam naquela coisa assim, de... Sim, que não É, é o 100%. É é. aquele assunto não finalizado. E aí eu fui pra praia e o Gui ficou aqui, eu acho. E aí eu fui pra praia, daí fiquei 3 dias e aí eu falei pra Carol que tava comigo na praia, eu falei, cara, eu não queria fazer esse negócio aí. Aí ela, mas por que tu não fala pro Gui? Eu falei, mas como é que eu vou falar isso pro cara, meu? Porque ele vem de uma vida fodida igual a minha e vai entrar milhões no bolso dele e... Como é que eu vou dizer isso aí pra ele? E zeramos por aqui? E aí ela... Diz conversa? Daí eu liguei pra ele. Daí ele me atendeu. Eu falei, meu, barra, tem um negócio pra te falar. Quando ele me liga, é sempre... Porque a gente não gosta muito de ligar e Aí- áudio e tal, né? Quando ele liga, eu falo, ih... Aí eu, alguma meu, coisa- barra, tem um negócio pra te falar. É igual. Aí ele fala, eu falei, meu, tu vai me achar loucura, mas eu não queria fazer esse negócio. Daí ele falou, cara, graças a Deus. Porque eu também não queria. Vê se... E aí eu, então não vamos fazer, vamos ligar pros caras, não vamos fazer. E aí ligamos pros caras e não vamos fazer. Não, mas não é possível, porque não vamos fazer, não vamos fazer. Não vieram vamos fazer. por cima de novo? Não. Aí a gente foi, daí não tinha o que fazer. E aí nós trancamos o pé e não E fizemos. a equipe sabia? Nessa época, não. Ainda não. Ainda a gente não. falou depois pra eles ele. vão saber. Aí surgiu depois uma outra proposta que a gente ia... Que daí é essa ideia do que a gente tá hoje, que era juntar com a empresa do Edgar, fazer tudo em uma coisa só e montar uma holding de educação. Porque, na verdade, hoje, eu e o Gui, a gente não é dono do GG Concurso. Por mais que o GG seja Juliano e Guilherme, a gente trocou 100% das ações do GG por um percentual das ações de uma holding de educação, chamada For You EdTech. Então, hoje nós somos sócios da For You, que é dona do GG, que é dona dos cursos de certificação, e a gente acabou, nesse meio tempo, abrindo outras verticais. Então, hoje a gente tem uma equipe de 100 e poucas pessoas, sem contar os professores, e a gente faz as pós-graduações de faculdades que são exclusivamente físicas. Então, a gente tem as pós-graduações da Fundação do Ministério Público, então as pós-online a gente que faz. A gente tem 14 pós-graduações da Unimed, então tem área na odontologia, nutrologia, saúde mental, gestão de experiência do paciente. A gente produz e vende essas pós-graduações. Cuidados da Unimed. paliativos, que é uma baita no IMED. Cuidados uma baita paliativos. pós, inclusive, né? Dá pra fazer qualquer A área. gente fazia até ano passado do Pacto Global, que é o escritório da ONU. Inclusive, eu tive a oportunidade de viajar por vários lugares pela ONU para fazer gravações para eles. A gente tem a Unicinos também. Então, hoje, o nosso ticket maior da empresa, por mais que seja a nossa cara no GG e tal, ele vem de pós-graduações. Então, a gente trabalha todos os dias em pós-graduações e também em concurso público. Aí foram agregando outros parceiros. Hoje a gente faz também tecnólogo da FBT, que é a Faculdade Brasileira de Tributação, por isso que eu te falei que a gente tem um tecnólogo que vale como graduação. E aí a gente deixou de ser um curso para concurso e a gente passou a ser uma EdTech que tem várias verticais. Então, a gente, obviamente, tem toda a gestão e autonomia de concurso, e foi por isso que a gente fez esse negócio, porque a gente ficou com 100% de gestão, autonomia, todos os nossos funcionários foram incorporados, então a gente não desligou ninguém nessa negociação. Nesse M&A com essa empresa, a gente não desligou de ninguém e a gente passou a ter novos sócios e ter um percentual menor porque a gente tinha 100%, 50% para cada um. Então a gente Mas passou um a ter bolo muito maior. a gente passou a ter um percentual menor de um bolo maior. E, acima de tudo, a gente continua sendo professor. Então, a gente tem uma carga horária ali mínima por mês, que hoje está dando mais ou menos umas 15 horas por mês que a gente dá de aula. E a gente faz toda a gestão de concurso. Então, Até porque se tirarem a aula de vocês aí... A cara, né? Eu digo assim, até por motivação pessoal, né? Não, E também. pra te ver o que Porque tá... quando tu falou o negócio assim, meu, é muito a fuder da aula, meu, eu também, eu tô nesse... Tipo assim, eu saio de uma palestra, meu, eu tipo assim, meu, é isso, tá ligado? Tipo assim, eu quero fazer muito disso. E é muito foda, meu, pra quem sobe ali, curte, e quando tu consegue atingir, porque tem pessoas que não conseguem... que só não são felizes nisso, né? Que não querem fazer. Mas quando tu atinge assim, meu, eu tô só conversando sobre alguma coisa que eu já fiz. Sim. Entendeu? E a minha forma de falar sobre isso, Mas a galera acima de tudo, engaja. é tu acreditar naquilo ali que tu tá fazendo, Sim. sabe? Quando tu fala sobre podcast, tu acredita que isso aqui é um negócio que tá te dando retorno. Quando tu fala sobre liderança, tu lidera uma galera. A gente, quando fala sobre concurso público,
a gente vive aquilo ali, Tu sabe? nem falou o que tu já passou, né, Gui? Porque eu fui servidor público e acabei me exonerando para poder ficar me dedicando exclusivamente à sala de aula, que foi uma das decisões aí mais difíceis da minha vida. Eu tinha sido aprovado e nomeado no concurso de capitão da Polícia Militar com uma remuneração inicial de 21 mil. Fui para o curso de formação. No meio do meu curso de formação saiu o edital da SUSEP, o Gui teve que tocar o negócio sozinho, assim, ó, uma das maiores lives de concurso público que a gente já fez foi que o Gui fez sozinho enquanto eu tava e de concurso público a nível Brasil, assim. E aí eu tava lá no curso de formação, pensei, não, cachorro com 2 donos morre de fome, né? Então eu não posso estar aqui e estar lá, eu não posso estar lá e estar aqui. Eu me exonerei do cargo de capitão da Brigada Militar para poder ficar exclusivamente em sala de aula. Com filho já, com tudo. Puta, depois que o cara tem filho, quem tem vai entender, né? Todas as decisões mudam de parâmetro, assim. A base é ele, aí depois tu toma a decisão. E aí a gente fez isso. E hoje, graças a Deus, a gente consegue chegar para muita gente. A gente tem no GG Concursos hoje aproximadamente 70 mil alunos no GG Concursos, sem contar as outras verticais. E a gente acredita muito nisso. Quando a gente faz uma reunião, por exemplo, o Gui falou do concurso da Caixa, tá? O concurso da Caixa deve sair esse ano. Aí a gente faz uma reunião com todo o nosso time lá para fazer... Ó, esse aqui é o produto que a gente vai oferecer. A gente tem hoje 50 cursos para vender, mas esse é o último. O requisito é esse, a escolaridade é essa, o requisito é tu ter nível médio, a remuneração é aproximadamente 5 mil, 6 mil reais, tu tem um vale-refeição de 2 mil reais, tu tem isso, tu tem aquilo. A minha vontade é abrir a janela da sala de reuniões e gritar pela janela assim, pelo amor de Deus, quem é que não tá vendo que isso aqui sabe, uma oportunidade que tá passando na porta de todo mundo. E às vezes quando a gente grava criativos, eu tenho vontade de, bota R$1 milhão nesse criativo aqui, porque todo mundo precisa saber isso aqui, sabe? Eu realmente acredito que aquilo vai mudar a vida do cara. E eu acho que isso muda o game na hora de oferecer o negócio, sabe? Então, quando o cara me pergunta assim, saí do ensino médio, não sei o que eu faço na minha vida, será que eu faço faculdade, será que eu não faço? Cara, um concurso público tu vai estudar, esse da Caixa, tu vai estudar 6 meses e tu tem a tua vida garantida pro resto da vida. Tu vai ganhar aí 5 mil inicial com uma progressão de carreira legal. Pega a galera que sai da faculdade, seja o curso que for. Quem é que vai estar ganhando isso aí já no início, sabe? Então, e considerando que tu vai estudar 5 anos. Então, assim, eu acredito e eu aposto muito nisso, que o concurso público muda a vida da galera, muda a vida de verdade. Mudou a minha, mudou a do Gui, muda de todo mundo que a gente conhece, porque ele não muda só a tua. Ele muda a realidade de todo mundo. É claro que essa minha veia empreendedora acabou falando mais alto e eu tive que me exonerar do concurso público, mas ainda assim, tudo que eu tenho foi por causa de concurso público. Tudo começou por lá. Tudo começou por lá. Então, e eu tenho muita convicção de que se tudo der errado na minha vida de novo, é pra lá que eu vou correr, sabe? Se eu não... Putz, o curso quebrou, não sei o quê, aconteceu alguma tragédia, Vai voltar. Eu vou estudar para concurso de novo, sabe? E eu sei que eu consigo passar. Então, os alunos, eles veem muito isso na gente, assim. Puta, o Gui passou em 3 concursos, 4 concursos, rodou em 20, mas passou em 4. Então, ele deve saber como é que faz, sabe? Um dos cursos que a gente mais tem alunos é o curso de capitão da Brigada Militar, porque os caras pensam assim, pô, o Jano estudou pro concurso. Eu tive a nota máxima na prova oral, que foi uma das poucas pessoas que tiveram a prova máxima na prova oral. E eu ensino os caras como se preparar para a prova oral. Então os caras olham assim, tá, esse cara deve saber como é que faz, sabe? Então esse argumento de autoridade... Sim, é uma prova social, né? Vocês são a própria... Faz com que a gente tenha o engajamento do público com a gente. Bruno, essa mudança que o Gil falou, essa mudança de vida que a gente percebe isso pela educação e a gente percebe na gente, mas hoje a gente tem a oportunidade, é uma das coisas que eu acho que mais é satisfatório, a gente tem a oportunidade de receber cada tipo de mensagem que, não tem como não se emocionar. E a gente faz questão de repassar isso pro nosso time de funcionários lá do curso e também pros professores, porque isso faz os caras terem uma noção do propósito, de que eles não estão só trabalhando ali ou dando aula pela grana, sabe? Cara, é uma mudança, assim, de cada história que se a gente podia passar um podcast só falando, assim, de coisas de que, o cara estudava na moto, era motoboy, trabalhava o dia inteiro. Uber é muito. E 3 filhos, e chegava em casa e estudava embalando filho, e aí mudou de vida, e agora tá trabalhando, por exemplo, na SUSEP, que trabalha um dia, folga 4 e consegue cuidar do filho com mais calma e ganha uma grana, sabe? Umas mudanças de vida, assim, Só pra encerrar isso, pra mudar esse mindset dos nossos alunos e melhorar essa experiência dos nossos alunos, a gente foi semana retrasada pra São Paulo, eu e Gui, num curso onde tava todos os principais players do mercado de educação, de graduação. Online. De graduação online, isso.
falando sobre como melhorar a experiência do aluno EAD. E a grande mensagem que ficou, assim, é que tu, antes de querer mudar o mundo, tu precisa arrumar tua cama, sabe? Então, antes de querer mexer na experiência do aluno online, tu precisa que o teu background ali, os teus funcionários... Processos, fluxos... Processo que todo mundo entenda quem é aquele cara que tá do outro lado. Que o dia que tu falou que a aula ia estar lá, que a aula esteja lá. Exato, é isso. A importância disso bem feito, né? A importância pro cara, O cara tem que da ter ponta noção. lá entender. Então, antes de querer mudar o mundo, tu precisa começar a mudar a si mesmo. Então, a gente estava pensando, e a gente foi para essa palestra com esse intuito, assim, de como é que a gente vai melhorar a experiência do aluno, que a gente vai colocar umas apostilas diferentes, vamos colocar uns macaquinhos fazendo malabarismo, o que a gente vai fazer no EAD pro cara ficar mais tempo no EAD, assistir mais aulas, porque a gente precisa que o cara, no meio do caminho, não se desmotive. Preparação para concurso público é cansativo. O cara fica ali um ano e pouco estudando, sem saber quando é que vai vir o edital, sem saber se ele vai passar ou se ele não vai passar. Então, tu manter o cara motivado é difícil. Então, a gente foi para essa palestra com um pensamento e voltamos com outro. Assim. Então, o nosso desafio é motivar o nosso time a entender os desafios do aluno do EAD. Cara, isso é muito foda. Eu falo, esses dias os guris aqui, os nossos sócios são sócios, eles têm tem 3 casas de festa infantil. E o CEO lá é o Feijão. E aí o Feijão foi pra São Paulo, também tinha uma feira de brinquedos e não sei o que do mundo. Eu disse, tem que ir em todos. Porque tu nunca sabe, tu vai entrar em qualquer um. E-Commerce Brasil, um evento lá que eu fui, E-Commerce Brasil é o nome do troço. Cara, só ia ver, só um negócio de internet e tal, não sei o quê. 20 mil pessoas. Tu entra nesse negócio, tu sai outra. Tu sai com outro pensamento, outras conexões, outras referências, outro mindset. Assim, mas tu quer ver uma loucura? A gente vai participar agora, dia 2 de julho, de um evento que não tem nada a ver com o nosso mercado. A gente vai participar de uma das maiores festas do Rio Grande do Sul. Demorou? Eu já vi. tinha pegado, ela já tava A quieta, gente né? que é uma Eu tava empresa de esperando ele ficar preparação aqui, do feliz. Rio Tá? Grande do Sul, Estou vai te participar da feijoada com filmando. samba que não tem nada a ver com concurso público. eu já tinha pegado esse gatilho a outra, aí quando passou eu perdi o trem. Me dá um Red Bull. Mas ali, é isso, né? É isso. A gente vai participar de alguma coisa que não tem nada a ver com o nosso público, mas a gente tem certeza que vai ter gente lá que nunca ouviu falar de concurso que daqui a pouco pensa assim, ó, puta, será que não é essa aí uma oportunidade que a minha mãe tanto fala? Porque mãe sempre fala, né? Saiu na 0 hora ali. Saiu Minha mãe edital fala da até prefeitura hoje. aqui. E aí, meu filho, tu não vai estudar? Isso é muito coisa de... Acontece ainda, inclusive. Encaminhar no Instagram lá, sai uma notícia lá, o GG Concurso Postas, publicado edital da Caixa. Daí a mãe do cara vai lá e encaminha pra ele, olha aqui, ó, tá aqui a tua oportunidade de sair da minha casa, né? É tipo isso. Então a gente vai estar bebendo de um público que não é o nosso, mas que pode ser. E a gente tá muito conectado, com a história do ensino, sabe? É o share, absorvo, vocês, sabe? Tipo, cara, realmente tem muita gente... O cara que é inquieto começa a viajar já. Diz, por que eu não faço uma junção só da galera de ensino que já passou pelo podcast? Porque se juntar toda essa galera num churrasco, num troço, daqui a pouco isso é um negócio muito louco, muito grande, e a gente faz um negócio junto. Eu disse, e é por isso, é pra tirar o cara, realmente, assim, aquele porteiro que fica, 8 horas apertando o botão, por que tu não tá lendo o troço, velho? Por que tu não pega a porra de um... Como é que é o nome? Faz valer o tempo, né? Uma apostila. E eu acho que, tu falou antes, a gente tá muito alinhado com isso. Eu acho que todos nós estamos ali como sócio. Eu acho que isso respinga muito na feijoada, que é o nosso impacto social também. Porque isso vai na nossa vida também. O podcast tem esse mesmo propósito de mini ensinamentos. A gente sempre tá tentando mudar a vida e dar oportunidade para todo mundo que tá ao nosso redor. Então, acaba que quando veio a ideia de trazer a educação pra dentro, a gente pensou, cara, como é que a gente não fez isso antes? Porque é exatamente isso. As pessoas, elas não têm acesso às informações, porque às vezes elas estão correndo pra lutar. E não no dia a sabem dia. como chegar nessas informações. Às vezes o cara quer estudar para concurso, mas como é que eu faço? Que página que eu tenho que acessar? Tá aberta a inscrição? Como é que eu faço? A gente tem um curso lá chamado Colégio de Concurseiro, que é justamente o objetivo é dizer assim, ó, tá, um concurso público é isso. Ele tem a cada tanto tempo. Existem essas bancas. As provas são mais ou menos assim. Pra te passar, tu tem que fazer. E esse curso custa 30 pila. Colégio de Concurseiro é o nome. E o cara, quando termina o Colégio de Concurseiro, se ele quiser se matricular num outro curso, porque daí ele entendeu a dinâmica da coisa. Se ele quiser se matricular, ele ganha aquele valor ali de desconto pra se matricular. Ah, que legal. Então, ele praticamente não custa nada, sabe? Então, é meio que uma ideia de educação pro cara de concurso. E hoje, a educação, ela é multiportas, assim. A gente sabe que o cara que tá no Uber, ele não tem como ficar lendo uma apostila em PDF. O que a gente fez? A gente lançou, e agora em junho vai entrar no nosso aplicativo no ar. Em julho vai entrar no nosso aplicativo no ar. Ele tá na fase beta, já tá na Play Store, mas ele tá em uma fase beta.
Mas hoje, se tu quiser assistir as nossas aulas em áudio, a gente tem cursos em áudio. E não é uma Legal. degravação da aula. Uhum. A gente paga de novo pro professor sentar num estúdio com um microfone e fazer a aula em áudio. Que legal. fundo, Pra com que ele música. consiga pensar que o cara que tá ali tentando entender o conteúdo, ele só tá ouvindo. Só tá ouvindo. Então ele não pode apontar, tá vendo aqui no quadro? Isso. Não, ele tem que Não é uma explicar pro degravação. cara e aí Isso ele bota é o fone, baita ele sabe. diferença. Pra A ele... gente tem o curso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul em áudio, a gente tem acho que uns 3 mil alunos nesse curso da Polícia Civil. Então o cara tá na academia, tá correndo, o professor tá falando pra quem tá só ouvindo. Então ele não fica remetendo a slide, ele não fica remetendo a não sei o quê. A gente paga de novo o mesmo valor da hora pro professor pra ele ir lá gravar a aula em Genial. áudio. Então agora a gente tá compilando todos esses áudios e a gente vai lançar em julho um aplicativo onde o cara vai pagar uma mensalidade ali. Quanto que vai ser a mensalidade? Mas é menos de R$30 por mês, é. 19, é. Que vai ser tipo um Netflix da vida, assim. O cara tem uma aula de crase no aplicativo ali. O cara quer estudar pro concurso que for, ele tem uma aula ali pra poder estudar. Tá vendo? Isso vem nessa Tem nessa aula ideia. dos porquês, eu tenho uma dificuldade. Não, eu então tenho- só um pouquinho. Mais um corte aqui. Agora o Gui vai ensinar pro Vinhas todas as regras dos Já tentei porquês. ensinar pra ele, não deu muito certo, eu vou ensinar pra ti. Eu vou- Começa aí. Tem aqui, ó, papel e caneta aqui, ó. Começa aí que eu vou mostrar pra vocês que eu tenho salvo nos meus memes Não, mas se aqui. tu não aprender porquês Ó, com o olha Gui, só. que é professor, daí tu Ó, tem desiste. foto ridícula, foto aqui. Olha aqui. Porquês. Quando eu for escrever um texto, eu Olha tenho que esse aí. pegar e eu tenho. Cara, eu não gravei, não adianta, não consegui, eu disse, tá lá. E não adianta brigar daí. Tipo assim, tem que ver. Olha, ele já olhando. 40 anos. Já- Não, Tu mas tem, aprende, tem o celular, aprende. tá aqui, então olha aqui. Ah, então é esse. Então tá. Não, mas dá pra aprender. Ô, meu, mas só pegando esse gancho dessa ideia da gente fazer a aula em áudio pra chegar a multiportas, assim, pro cara que não consegue assistir uma aula, que ele não consegue parar pra ver um vídeo, tal, que ele tem pouco tempo, que ele otimiza. A gente também fez um negócio diferente há um tempo atrás, que deu muito certo e foi algo que a gente iniciou, assim, que foi uma plataforma de organização de estudos com inteligência artificial. Cara, foi um negócio muito massa, assim, que essa plataforma que hoje a gente já internalizou isso e fez a nossa própria, mas antes a gente contratava um serviço de plataforma, faz com que o cara chegava para estudar, e aí o grande problema que a gente tinha como aluno, e a gente via os nossos alunos ter, era: o que eu vou estudar hoje? Tem 100 aulas lá na plataforma, tem um monte de material, tá, mas o que eu vou estudar hoje? O cara que não conhecia muito de concurso, que estava recém-iniciando, ele não sabia se ele começava por português, ou se ele tinha que seguir uma ordem, ou depois de um tempo que ele já estudou, tá, mas agora eu reviso, agora eu faço questões. E aí a gente pegou uma plataforma que ele sentava ali, ele respondia várias perguntas para a inteligência artificial. Ah, qual é o teu conhecimento sobre isso aqui, sobre isso aqui, sobre isso aqui? A plataforma já dividia todo o edital daquele concurso em dias, que ele sabia, ó, segunda-feira, tu só clica nesse link aqui. Ah, cheguei segunda-feira pra precisar. Só clica nesse botão, ela já vai te dar aula, depois da aula ela vai te jogar pras questões e vai te montar o simulado. Então ele não precisava ter Mínimo esse esforço de ter que organizar, planejar. A gente já planejava e organizava junto com essa inteligência artificial. Isso otimizava o tempo e fazia com que a gente fosse ainda mais, o que eu acho que é o principal intuito da gente como curso preparatório, ser um facilitador pro cara, ser um encurtador de caminho. A gente diz que hoje tem muita informação na internet, tem muito. Se ele for atrás, assim, YouTube, Google e tal, ele vai conseguir ChatGPT. todo o conteúdo do edital, ele vai conseguir ir atrás. Só que ele vai conseguir todo picotado, ele vai conseguir, às vezes, com erro e tal. A gente, como um curso preparatório, a gente tem que ser um encurtador de caminho, um facilitador. Onde ele demoraria, talvez, 2, 3 anos para passar no concurso público, ele vai demorar 6 meses, 3 meses, porque a gente, com vários especialistas, porque cada professor é um especialista na sua matéria, né? O aluno que vai fazer um concurso, ele tem que ser especialista em todas. Então, tu vai fazer um concurso para oficial de justiça, tem 12 matérias. Meu, tu tem que gabaritar praticamente todas, então tu tem que ser um especialista em todas. Então, para ele aprender isso, ele tem que aprender com cada um especialista. Então, eu, por exemplo, dou aula de processo civil hoje e direito administrativo. Eu gosto muito dessa matéria, eu já estudei muito, fiz muitas questões, então eu sou, entre aspas, um especialista nisso. Mas se eu fosse fazer o concurso, na parte de RLM, por exemplo, raciocínio lógico matemático, eu sou um zero à esquerda, eu não vou saber nada. Então eu preciso de alguém me ensinando que sabe muito disso, sabe? E eu acho que esse é o nosso principal papel, no sentido de ajudar o cara, assim, de ser um facilitador por meios hoje, e a gente fez isso diferente, por meio de várias maneiras distintas, que seja realmente algo que encurte o caminho para ele. Genial. Acho que é mais ou menos isso. Que irado e ver vocês falando, meu, e a gente fica muito feliz quando, cara, quase todos, assim, foram poucas pessoas que a gente teve que meio que buscar lá no fundo a história de verdade, assim. Mas, meu, se o cara vê esse podcast, meu, tava pensando em criar uma empresa de concurso, cara, tá aqui o manual, meus guris disseram tudo que é e como foi, eu já falei isso também num podcast,
Antigamente a gente escondia. Nossa financeiro, ninguém vai saber quem é. Tu não sabe quem faz o copo, tu não sabe quem é a banda, o contato. Cara, hoje a gente já entendeu que é o seguinte... Tu pode fazer um negócio melhor que a feijoada, ou pior. Igual, irmão. Não vai porque não tem o meu raciocínio, não tem o da Paloma, não tem o dos outros sócios. Então não tem o que fazer. Então, mas, cara, quer saber como eu faço a feijoada? Cara, tem horário e a gente vê 1000 eventos hoje. Que não tinha nada domingo em Porto Alegre. Agora domingo virou uma data hiper concorrida no mesmo horário que a gente faz. E dá tudo certo, meu. A gente, óbvio, mas, faz a gente melhorar. Tem gente que faz anúncios dos cursos com cards, com criativos, dizendo assim, a gente conseguiu contratar um professor do GG. Assim... Ou então pesquisa GG Concursos vai para outro, que eles patrocinam o nosso nome. Na verdade não foi esse mês que passou. Tem um cara que é um cara sensacional aí que tá montando um curso para concurso agora. Agora não, faz uns 2 anos já que ele tá. E aí ele disse, eu queria ir conhecer a estrutura de vocês e tal. Eu falei, vem cá que eu vou te mostrar do início ao fim como é que a gente funciona. E aí passei, umas 4 horas com ele lá no curso. E aí eu mostrei pra ele, aqui o atendimento, aqui o pessoal do Inside Sales, aqui o pessoal do marketing, porque a gente não terceiriza nada, a gente tem tudo lá dentro. Aqui o pessoal da TI e tal, mostrei tudo pra ele como é que funciona. E ele falou, cara... eu fiquei, um pouco assustado, assim, por tu abrir todas as informações. É que na teoria, tudo parece fácil. Agora, a gente faz toda segunda-feira, inclusive fica o convite. Toda segunda-feira, ao meio-dia, no Instagram do GG Concursos, @GG Concursos, a gente vai estar ao vivo. Se tu não sabe que hora é segunda-feira, loga no Instagram do GG lá, porque ao meio-dia a gente vai estar ao vivo. Faz 3 anos que toda segunda-feira a gente faz essa live para falar sobre concursos públicos, as oportunidades que tem a nível Brasil, né? E também Rio Grande do Sul, óbvio, né? Então, toda segunda-feira. E é isso que dá trabalho. É a constância. Ter a ideia de fazer isso, tá tudo certo. Tem uma menina que trabalha com a gente, começou há pouco tempo no marketing lá, ela falou assim, olha só, a gente precisa fazer o TikTok do GG. Eu falei, eu não tenho a menor dúvida que sim. Mas a gente vai ter fôlego para abastecer mais uma rede social, a gente vai ter condições de engajar uma rede social, ou a gente vai fazer, vamos disparar agora e aí depois a gente vai parar de postar. E daí ela, não, porque vai dar, porque vai não sei o quê. Eu falei, não sei, faz um planejamento aí de 2 meses pra gente ver como é que vai ser isso aí. Não dá, sabe? Por enquanto a gente não consegue explorar mais uma rede social, porque eu acredito que para empreendedorismo, para concurso, para seja lá o que for, para academia, seja lá o que for, se tu sair numa curva muito crescente, tu não vai manter. Tu não vai manter. Você tá falando isso sobre esses dias, né? Tu não vai manter. Tem um amigo nosso que tá meio fora de forma, né? Ele tava um tempão sem treinar. Tempão sem treinar. Aí, segunda-feira que passou agora, ele foi de manhã na academia, meio-dia no Muay Thai e de noite de novo na academia. Quantos? 5 dias em casa. Hoje ele já não foi mais, só vai um. Claro. Sabe? Então, é isso. Tu não precisa acelerar. Só não pode parar. É isso aí. Tu não precisa sair enlouquecido. E às vezes a gente diz assim pro cara, concurso, vou voltar no concurso da Caixa. Quanto tempo eu preciso estudar pro concurso da Caixa? Se tu conseguir todos os dias estudar 1h30 pro concurso da Caixa, tu tem grande chance de ser aprovado, porque o concurso vai ser daqui a 6... mas eu não preciso parar de trabalhar, parar de estudar. Não. Tu só precisa todos os dias estudar 1 hora, 1h30. E isso é muito mais difícil do que estudar 10 horas na primeira semana. E pegar um sábado e ficar em casa. Isso é muito mais difícil. Porque vai ter dia que tu não vai querer, vai ter dia que vai surgir alguma coisa que tu falou, não, hoje eu não vou estudar nada. E se tu manter essa constância é uma coisa diferente, né? Só pra pegar um gancho do Gil, ele falou que o Brandão uma vez falou da oportunidade que tava passando, né? Do concurso da Caixa. No último concurso, lá em 2014, eles fizeram um cadastro reserva, deu todo um embrulho lá, que acabou esse embrulho esse ano e por isso que vai sair um concurso agora. Mas eu me imagino, olha só, tu fez o concurso da Caixa, tá? E era cadastro reserva. Podia nomear 1, podia nomear 10, podia nomear 100, tu não sabia. Sabe quantos que eles nomearam desde que teve concurso? 13 mil pessoas. Caramba. 13 mil pessoas entraram concursadas na Caixa desde que saiu o A gente edital. nem sonha o tamanho das coisas. Exato. Oficial de Justiça não. O Tribunal de Justiça é outro concurso que também deve sair ainda esse ano. É um concurso que tem requisito só nível médio, é técnico judiciário o nome do cargo. Também uma remuneração de mais ou menos 6 mil. E é um concurso que no último, lá em 2018, cadastro reserva, não lembro se foi cadastro reserva ou 2, 3 vagas. E nomeou nos 4 anos 1.950 candidatos. Então o cara que passou lá em número 500, ele, putz, nunca vou ser chamado. Quando vem a cartinha porque eles mandam não é nem uma cartinha, um telegrama. Até hoje eles mandam, eu recebi um telegrama e eles continuam mandando um telegrama, além do e-mail, tava então um telegrama pra tua casa. Mudar, atualizar. Vem e-mail também, hoje que é mais tempo. Mas ainda segue vindo o telegrama lá, dizendo que tu foi convocado. E tem vários que tem, a DPE também chamou 2.000 pessoas agora, a Brigada 4.000 pessoas, então é muita gente. Tem oportunidade, o Gui falou ali, e aí depois alguém que pode ver o podcast pode até pensar assim, o cara para passar em concurso público tem que gabaritar todas as matérias. Mas a gente...
e eu entendi o que ele falou, é com força da expressão, tu tem que ir bem em todas as matérias. Mas a gente tem muita gente que é nomeado num concurso fazendo 70% da prova. Isso. Eu fui nomeado no concurso de capitão da Brigada Militar. Tá certo que era um concurso com muitas fases, mas na primeira fase eu acertei 70% da prova. Eu errei 30% da prova. É muita coisa pra te errar, sabe? Enfim, e aí depois eu fui recuperando, porque daí tu não pode rodar também se tiver teste de aptidão física, aquela coisa toda. Mas tu não Que precisa ser um inclusive gênio. vocês de vez em quando se desafiam no Isso, próprio GG a fazer os abdominais. Mas né, ninguém e não tal. precisa ser nenhum gênio, sabe? Um cara que é minimamente esforçado consegue ser aprovado. E eu tenho absoluta certeza que qualquer um consegue ser aprovado. E não importa qual é o ponto de partida, sabe? A gente está desenvolvendo uma tecnologia lá no curso de Adaptative Learning, que é o seguinte: se tu começar a estudar para concurso público hoje, tu tá em um ponto. Se ela começar, ela tá em outro ponto da matéria. Se ele começar, ele tá em outro ponto. E o que os cursos de modo geral faz? Coloca todo mundo no mesmo balaio e vende todas as 100 aulas. O que a gente vai fazer agora? Tu, quando começar a estudar, tu vai preencher um questionário e algumas respostas. Então, talvez tu esteja mais pro meio. Tem algumas aulas que tu não precisa assistir. É um nivelamento, né? É um nivelamento. Então, a ideia é te colocar para te assistir só o que tu precisa assistir para passar. Que legal. Então, vai realmente encurtar um o teu facilitador. tempo de aprovação, porque hoje vai todo mundo pro início, né? Uhum. Algumas pessoas seriam aprovadas sem a nossa ajuda. Outras pessoas precisam muito da nossa ajuda. Só que a gente coloca todo mundo no mesmo balaio. Então, a E ideia é muito comum tu fazer um concurso, não passar nos primeiros concursos, é difícil tu passar nos primeiros concursos, só que daí tu já obteve uma bagagem, tu já teve um conhecimento que tu vai seguir estudando e vai fazer outros concursos, só que tu já saiu muito na frente, porque o português vai se repetir, o direito constitucional vai se repetir, a informática vai se repetir, e aquilo tu já estudou. Então tu só vai revisar e vai pegar as matérias distintas. Teve agora o concurso do Banrisul, por exemplo. O pessoal fez o concurso do Banrisul, logo depois saiu o concurso do Banco do Brasil. O edital era exatamente igual. Tinha uma mudança, para não dizer que era exatamente igual, porque era a mesma banca. O que mudava é que no do Banco do Brasil tinha inglês também. Mas o resto era exatamente igual. Então quem se preparou para um já estava praticamente pronto para o outro, precisava só lapidar, E agora ver vem a onde caixa. errou. E agora vem a caixa, que também o edital é muito parecido, que é o concurso de banco. Então isso é algo bem importante, assim, né? E essa ideia de a gente usar esse Adaptive Learning que a gente está implementando é isso. Pegar o cara que já estudou pro Banrisul, por exemplo, que já tem um conhecimento grande, e colocar ele mais específico para onde é o calcanhar de Aquiles dele, para onde é o problema que fez com que ele não passasse no concurso do Banrisul, mas que agora vai fazer que ele passe no Banrisul. Essa é a ideia. Muito Cara, legal. que animal. Queria agradecer vocês, presença. 1h40 já nós estamos gravando. Não, aqui vai, meu Tempo papo voa. vai. Entre água, café e não sei o que, a gente... Algumas As águas derrubadas. que o cara né? toma, né? Porque fora as que o cara derruba, né? Que vocês do GG... GG é foda. Cara, mas queria agradecer de coração, já conheci vocês dois, mas conhecer a história também é muito foda. E dar parabéns pra vocês, por todo esse esforço, pelas decisões que tomaram, né, para chegar onde estão. Tenho certeza que só vai continuar crescendo enquanto tiver esse brilho no olho, né, meu, quando tá falando, desde que começou a ser o mesmo, cara, com certeza não tem outro caminho. Pode ter algum obstáculo ali no meio, mas com certeza vai continuar crescendo para sempre. Então, muito obrigado. Agradecer também aos nossos patrocinadores, né, Paloma? Não é que tu ia passar batido. Nunca ia passar partido, mas é que a gente está nesse programa agora de fazer essa introdução mais rápida. Então, agradecer a Cadeirode, como já agradecemos aqui, os guris gostaram bastante. Inclusive, vou passar o contato do Miguel. Eu também quero contar do Miguel. Inclusive, vou mandar uma pra vocês. que eu moro aqui, né? Cheguei... Ah, tu quer uma cadeira do Miguel Sim, também? é porque a minha tá se desfazendo. Olha aí, ao vivo. Ao vivo, Miguel. Então, o Miguel é o cara da franquia. A Cadeirode tem mais de 30 lojas no Brasil. Agradecer também ao Share. Aliás, o Share está em Paris. Eu me esqueci o nome do evento. Eles estão transmitindo lá para Bandeirantes e para o próprio Share. Agradecer a Bebidas do Sul, nosso novo patrocinador também. Nem Pra tão dar novo uma- assim. Já está chegando. Um dos maiores importadores de vinho nível Brasil, né? Pô, Aqui do demais. Rio Grande do Sul. Nossa. E Espírito Santo também, que nos veste, né? veste, Também vai estar inclusive. presente na feijoada, então aqui, ó. Demais, vai hein? estar todo mundo. nós somos... Podem usar nosso código, inclusive, Vinhascast, nas lojas nas físicas lojas e online. online, então seus Nas guris... físicas também, que legal. Sim, nas físicas também. Tá todo mundo Quando sabendo. quiser usar a roupa de doutor, aquela. Tá? A feijoada pede, inclusive, né? Também, Não o vou Wesley, responder, esse não. vez você vai me matar. Que eu falei a roupa de doutor. A Espírito Santo, por causa da pandemia, também se reinventou toda. Eu comprei um shortinho da Espírito Santo, Então, muito massa. meu. Tem moletom, tem calça de moletom, tem... Não, é sério? Eu não acredito. Como é que tu fala de um jeito engraçado? Não, é verdade, shortinho Tem daquele esse de praia, corte que sabe? precisa, cara. Shortinho daquele de praia, pô. Adoro Ah, eu esse amo. Eles Espírito não? Santo, é verdade. Eles vêm inovaram, bem, eles vêm bem. Eles são bons. Tecido duplo, que é isso. Academia Rafael Toro,
E... Red Bull. Caramba. Que é Nosso Tu vai primeiro lá. patrocinador. Alto Não, nível. é. Falando em desconto, já tá ativo lá no nosso site também um cupom chamado VinhasCast. Quem se matricular lá, 20% Aí, ó. de desconto em qualquer curso Aí nosso. nós vamos estourar mesmo. Aí não tem mais o que Cara, não tem que fazer. Aí nós vamos- Não Já tem que tá fazer. disponível lá, VinhasCast 20%, porque a gente simplesmente não trabalha com desconto. A gente não tem Black Friday, a gente não tem campanha Olha de aí, desconto, não gente. tem Dia dos Pais, não tem Dia das Mães, porque a gente acredita que os nossos alunos, depois que eles compram um curso, não pode ninguém comprar aquele curso mais barato do que ele pagou. Então a gente faz lançamento, vende o curso mais barato no lançamento, mas depois que a gente ancora o preço, a gente não dá desconto. Não tem Black Friday, não tem campanha de Natal, não tem Dia das Mães, não tem aniversário do Gui. Única exceção é o VinhasCast, que Olha a gente só. tem A essa... pessoa Tá. ficou 1h45 aqui. Não, esse Tá. corte a gente vai fazer hoje já, Gabi. Não, o Gabi vai achar exatamente. tempo, ele e a Bianca, eles vão achar um tempo, vamos fazer corte hoje. 1h45. Aí ele tá de graça. Aí ele descobriu que ele nasceu pra ser concurseiro. Cara, nasci, minha vida vai mudar. A VinhasCast ainda vai dar 20% de desconto usando o nosso Vou fazer o código. concurso da caixa. E o cara não se inscreveu no nosso canal. Não se inscreveu, não Não. Aí é curtiu e loucura. não compartilhou. É loucura. É loucura, Tá, é loucura. tá maluco. Loucura. Eles têm mania de fazer isso, de chegar aqui, ver todo esse conteúdo e ir embora. e não. Para. Eles se esforçando aqui. Não, os caras toda mudando a estrutura vida. aqui. Fazendo chimarrão, secando água. Roubando água. Não tem que haver. Então se inscreve ali, curte, comenta, envia. E não esquece de nos mandar os feedbacks também, pedindo pessoas aí que querem vir aqui. Então não esqueçam lá. Show de Meu, bola. as redes sociais, né? Dessa É. dupla dinâmica também. Show O de bola. GG a gente já falou bastante, mas tem que repetir. Sabe que confundem muita gente, né? Isso é engraçado e às vezes hoje a gente leva muito na boa, assim, mas, como nos confundem e chegam às vezes nos xingando. Achando que eu sou o Juliano, né? Que tu falou Xingam isso aqui, muito o Gil, né? Isso aqui. Não, o Gil que mais é xingado. Uma vez eu tava num restaurante muito engraçado, lá em São Francisco de Paula. Um restaurante, daí tinha uma mesa, assim, 4 pessoas, e era frio e escuro, assim, o restaurante, e aí eu passei por ele, assim, eu vi que os 4 ficaram me olhando, e eu fui sair pegar o carrinho da Antônia no carro, né? Daí quando eu voltei, eu vi que os 4 estavam me olhando, assim, mas eles olhando do jeito meio estranho, né? Daqui a pouco uma menina falou assim, ó, ô GG! Daí Ela você não respondeu. sabe se eu sou o Gil ou o Gui? Ela, não! GG! Eles confundem muita gente. Mas, só pra agradecer e dizer que eu tava com essa sensação boa, assim, de que como é legal a gente vir e falar sobre uma coisa que a gente gosta, porque renova esse nosso brilho no olho, assim, né? De que, às vezes, a gente tá tão numa correria lá, e hoje a gente tá, só pra abrir esse disclaimer, assim, hoje a gente tá numa operação meio de guerra, assim, que a gente fez uma proposta, uma gincana lá e tal, e tá todo mundo correndo pra tudo que é lado, e a gente também tava correndo de manhã, mas a gente vem pra cá e a gente falar de como a gente começou, da gente falar de tudo que tá acontecendo, da gente falar do nosso propósito, faz a gente renovar essa energia boa, e esse negócio que eu acho que faz todo sentido, que é o porquê, porque junto com o acento esse, tá? Que é o porquê, porque o artigo antes. Que é o porquê de a gente fazer tudo isso, dessas mudanças de vida que a gente proporciona, desse propósito. Então, obrigado, acho que foi Irado. muito legal, assim, foi A gente Irado. fica muito feliz, mano. A gente fica muito feliz. verdade. E Eu acho que parafraseando o Brandão, né? Hoje é um daqueles dias, né? Hoje é um daqueles dias que a gente vai lembrar desse dia mais pra frente. Tem gente que tá assistindo esse podcast e vai fazer um concurso público porque ouviu nós, ele vai dizer, puta, esse dia foi um dia especial na minha vida. Então, obrigado vocês também por acreditarem na gente, acreditar nos nossos propósitos, nos nossos valores lá do curso e colar a nossa marca na de vocês, especialmente agora na Feijoada com Samba, porque vai ser um evento diferente para vocês, diferente para nós, diferente para o nosso público, e eu acho que é nas nossas diferenças que a gente se encontra. Então, eu acho que é bem por aí. E de coração, em nome meu e do Gui, de toda a nossa equipe lá do GG, obrigado aí por ter aberto legal. as portas para nós. que animal, Que que legal. animal. E também hoje o nosso ogabi.rec está sem microfone. Então, ogabi.rec, @AniBianchi, que edita esse podcast. Estúdios Combo, que está ficando pronto. Então, nesse prédio mesmo, temos uma sala que vai virar um estúdio somente a podcast. Então, quando Demais. vocês lá estiverem com tudo ocupado, precisamos gravar. Vamos lá. Só manda um WhatsApp Quando é que a Gabi, o agenda Gabi- abre já, Gabi? Que eu tô... Tá abrindo, gente. Tá abrindo. Não posso largar esse spoiler aqui E ainda. Gabriel Souza Filmes também, que é a empresa de casamentos desse senhor que nos faz a captação, iluminação, edição e tudo mais aqui. Então, muito obrigado a todo mundo, gente. Beijo do gordo. Beijo, Valeu. Até a próxima.